Welcome to Alpha, the city of 1,000 planets. After centuries of peace and prosperity, an unknown force wants to destroy all we have created. A melhor coisa, cara, a experiência é a melhor possível sempre, independente do filme. Sempre é melhor, porque tem cerveja antes e pipoca durante o filme, então... Amor de juntar juntinho todo mundo. A minha primeira ratoeira coletiva, olha só que maneira maravilhosa de estrear. A ratoeira coletiva é sempre aquela experiência maravilhosa, a gente podendo reunir a galera, aquela alegria, um maguinho feliz, a gente tem que pedir pra ele sentar dentro do cinema. Caguei pro filme, vamos nós, abraça, todo mundo junto. Mas a gente espera que a gente sofra menos do que o nosso público que vai escutar o cast depois. Não tem como ser ruim. Aliás, tem, porque o filme vai ser ruim. Vocês entenderam? Espera aí que a gente fala após o filme. Um abraço, galera. Home sweet home. Difícil, hein, cara? Então, eu tava com uma expectativa boa, mas o Luke Besson tem feito tanta merda, né? Expectativa pra ser o novo Quinto Elemento. Realidade é que vai ser uma merda. Expectativa da primeira ratoeira coletiva, expectativa de estar participando. Primeira vez, e aí? O elenco do filme não me agrada muito. Expectativa de um filme que agrade, que seja visualmente muito chocante, muito diferente. Na verdade, eu também não gosto muito dos atores, não gosto do elenco, então... Eu não gosto de filme que tem esses bonequinhos de CGI bonitinho pra vender boneco. Como eu falei antes, parece ser um filme bonitinho, mas ordinário. Vamos ver. Tô com medo. Bom, galera, acabamos de sair do Valerian e a nossa opinião sobre o filme... Aguardem o cast. Houston, we have a problem. You're gonna need a bigger boat. Say hello to my little friend! Johnny! Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. E aqui comigo, ele não é palhaço, mas é o rei das noites cariocas. E está embriagado hoje, Marcelo Pedro. Fala, cara amigo ouvinte. Um mês onde eu bato palmas para o nosso cinema nacional. Muito bem, eu avisei que ele estava embriagado. Aqui com a gente também, ele escreveu o meu nome no seu livrinho da morte, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Quem diria que o Maguinho iria gravar bêbado antes de mim? Eu estou me sentindo decepcionado agora, comigo mesmo. Bem, e se você já reconheceu essa risada, pela primeira vez nos filmes do mês, nós temos mais um convidado especial. Ela achou A Torre Negra um filme muito racista, Patrícia Costa. Olá, caros roedores de cinema. Eu sou muito animada, não sei nem o que falar. Pensa assim, uma pessoa muito animada, sou eu, não sei nem o que dizer. Pura emoção, gente. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os nossos outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem no nosso site. Você pode enviar mensagem também pelo Twitter, no @ratos_cast. E você pode enviar mensagem pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox para você conferir todas as plataformas, celular, tablet, televisão, qualquer lugar, qualquer hora. Nosso tema de hoje serão os filmes do mês de agosto de 2017. Hoje nós também teremos nossa primeira ratoeira coletiva do ano, onde todas essas pessoas que estão aqui participaram. A ratoeira foi escolhida por vocês, ouvintes sádicos do Ratoscast. Por favor, Patrícia Costa, você que está estreando hoje, um teaser da ratoeira de hoje. Tristeza, gente, isso. Só foi divertido porque tinha vocês lá, porque, cara, sério. Renatão, um teaser. A ratoeira de hoje fez o nosso querido âncora Marcelo Cipreste sentir saudade dos animais fofinhos do Animais Fantásticos de Onde Habitam. Bom, isso é por sua conta. Vamos começar este cast, como a gente sempre faz, com as mensagens dos ratos ouvintes. Por favor, vinheta. Que bonito.
writing to you. Pra mim, essa é a vinheta. Muito bem, sem salva de palmas hoje. Hoje não vai ter salva de palmas agora. Graças a Deus. Tá? Pra alegria do Renato. Vamos lá, Vinícius Spínola. Ele falou sobre os casts dos diretores que perdemos a fé e filmes de julho. Porra, tá rendendo isso. Tá sim, com certeza. Tô admirado com como vocês falaram tanto tempo do Michael Bay. Essa foi com você, Maguinho. Como você explica isso pro nosso ouvinte? Ah, cara, eu falei, né? Michael Bay é aquela relação de amor e amor. Não tem ódio, tiro ódio, amor e amor contínuo, cara. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas tudo bem. Aliás, teve um outro ouvinte aqui, eu ia ler isso mais embaixo, mas agora eu já vou ler. Gabriel Saboia perguntou por que o Marco Wahlberg tem uma trilha própria toda vez que o Maguinho fala o nome dele na ratoeira dos Transformers. É um cara muito especial, né? Eu acho que merece. Maguinho, você quer explicar por quê? Acho que não, cara. Aguardem que até o final do ano vai ter um tributo a Mark Mark lá no Calabouço. É verdade, claro. Quem quiser conferir essa música completa, só dá um pulo lá no Calabouço. O Maguinho toca todo domingo, na hora de fechar o bar. Exatamente. E se você não entendeu o que é, coloca Mark Mark, que foi isso que o Renatão falou, no Google que você vai entender. É mais ou menos isso. Olha só, o Lu Bloom saiu em defesa do Renato, na cruzada do Renato contra o Zack Snyder. Olha aí, porra, finalmente não tô sozinho. Mas apareceu um. Disse no nosso site, ele disse o seguinte: quem ressuscitou os zumbis no cinema não foi o Zack Snyder, pois o Danny Boyle já tinha feito Extermínio 2 anos antes, e o Watchmen foi um flop tão grande que a Warner desistiu de fazer filme de quadrinhos para maiores até Deadpool sair ano passado. Tô com o Renato. Renatão, você nunca estará sozinho porque seu fã-clube sempre tá em atividade te defendendo. Sempre aparece alguém, né, cara? Muito obrigado. Eu sei, é difícil, mas aparece alguém pra me apoiar. O mais absurdo que possa aparecer. Por mais absurdo. E aqui em off, eu gostei de Watchmen, então vamos deixar quieto. Pois é, essa que o Zack Snyder ressuscitou os zumbis foi eu que falei. Eu realmente concordo com o Lu Bloom, foi o Danny Boyle antes. E Extermínio é do cacete, né, cara? Muito bom. É o filme que a mãe do Maguinho saiu com 5 minutos e dando porrada nele. Porra, porque ele falou que era um filme policial. É verdade, e ela odeia cara. filme de terror. É verdade. Né? Pela Então, lembrança. Eu lembro disso até hoje. O Lu Bloom ainda completou o seguinte: os 2 diretores que eu escolheria para o Diretores Perdemos a Fé: Shyamalan e Adam Wingard, que começou a carreira com o excelente You're Next, e desde então a qualidade só vem caindo gradativamente. Ô Lu Bloom, eu vou te falar um negócio. Eu concordo com o Shyamalan, porque eu, ao contrário da mesa, eu diria, eu acho, vou falar em nome da mesa, não sei, mas eu, ao contrário de todo mundo, eu não acho que A Visita e que o Fragmentado são filmes no nível do que ele apresentou no começo da carreira dele. Então, pra mim, ele merecia estar nos Diretores Não, peraí, uma coisa é o cara não apresentar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o cara não apresentar um filme da mesma qualidade de início da carreira. Outra coisa é o cara apresentar filmes de péssima qualidade. A Visita e Fragmentado podem não ser filmes fenomenais, igual foi o Sexto Sentido ou Corpo Fechado, mas são excelentes filmes. Ele veio de uma leva ruim, ele tem filmes ruins, mas ele tem filmes bons depois. Ele é um cara que... Ele pelo contrário, eu não acho que ele ainda perdendo a fé. Excelente. Eu acho que ele é um cara que ainda que tá levantando a fé novamente das pessoas. Acho que o caso é o contrário. O Adam Wingard eu concordo. O Adam Wingard, eu vou falar desse filho da puta mais tarde. Que isso, rapaz? Mas olha só, o Adam Wingard, eu só acho... cara tá demais. Eu nunca achei ele tudo isso que os fãs acham. Que os fãs de terror sempre colocam o cara faz um filme bom, coloca o cara como se fosse Deus, né? Quem construiu a fama do Wingard foram vocês, fãs de terror aí. Você, Lublu, você também. Então, assim, ele nunca teve sucesso de bilheteria. O Wingard nunca teve. Vocês é que tem que aceitar no coração de vocês que ele nunca foi essa Nutella toda. Shyamalan não, cara. Ele, é claro que tem filmes que não são muito bons, mas esses 2 últimos, cara, dão uma bela guinada, dão uma bela ressuscitada nele, cara. Eu acho que é o contrário. Tem que voltar a ter fé nele, que eu acho que ele ainda tem condições de dar muita coisa boa pra gente. Na verdade, eu acho que nada do que ele fez é muito ruim a ponto de levar você a perder a fé. Tem coisas que não são tão boas, mas nada é muito ruim. Não, ele tem coisas bem ruins, Paty. Mas esses 2 últimos dá pra dar um descontinho. Eu gosto. A Lenda do Ang, lá do Último Mestre do Ar. Nossa, que filme é uma desgraça. O Último Mestre do Ar
cara é lamentável. Não tem como Eu esquecer. esqueço que esse filme é dele. Olha só, nós recebemos alguns comentários sobre o último cast do mês, cast dos filmes de julho, muitos comentários direcionados à vingança, que foi direcionado aos senhores Marcelo Pereira e Renato Maciel. Infelizmente, nenhuma delas vai ser lida hoje. O papel que eu tinha anotado voou pela janela. Olha! E as pessoas Que mandaram os comentários estão As banidas. pessoas que fizeram os comentários acabaram de ser interrompidas pela Rita Cadillac cantando É Bom para o Moral. É bom para o moral. É bom para o moral. Muito bem, o Clóvis Lapastina disse o seguinte: eu tenho uma ideia para um cast, presta atenção nisso, hein, gente. Cenas que valeram o ingresso. Olha! Olha! Na primeira parte do cast, cada um escolhe a sua cena e na segunda parte, vocês leem a escolha da galera. O que vocês acham? Porra, maneiríssimo. Bom Nossa, tema, cara. diferente. Bacana. Né? gostei. Então aí, ó, Clóvis, vamos pensar na sua ideia, prometo. Como não poderia faltar, este mês nosso fã número 1, quem é, gente? Ah, que bonito. Choquetão do sucesso. Choquito Cacarico fez mais um pedido pra gente. Sucesso. O Maguinho tá foda. Ai, não tá bem, não. Não tá bem. Olha só, Choquito Cacarico fez mais um pedido pra gente. Tragam mais Patrícia para o cast. Olha Atos eu do aí, Cinema. gente. Olha, esse foi o pedido Aí, mais ó. rápido atendido da história. É verdade, cara. Instantâneo. Então, Choquito, Você leu atendendo. rápido, adorei. Cala a boca, Patrícia. Você interrompeu. A vingança não foi comigo. Patrícia, você escapou da vingança. Mas agora você acaba de ser interrompida pelo furacão Irma passando. Que vacilo, cara. Caralho, eu vou Olha notando. só. Já foi o segundo freak out dele. Olha só, atendendo a pedidos não só do Choquito, mas de muitos fãs ouvintes que pedem a Patrícia. Patrícia Costa é a nossa nova integrante dos filmes do mês no Ratoscast. Agora sim, uma salva de palmas. Yes. Um dos nossos participantes hoje da mesa fez um apelo público no Facebook para fugir de uma certa ratoeira que vai ser divulgada hoje, Ai, gente. mais tarde, neste mesmo cast. Eu gostaria de ler para vocês da mesa, analisarem se isso é critério para fugir de ratoeira ou não. E se enquadra na legislação do Ratos ou não. Gente, isso é a pessoa escrevendo, tá? Gente, pera. Vocês vão me obrigar a ver It? Eu tenho pânico de palhaço. Nunca achei que esse filme, que parece ser bom para fãs do gênero, estivesse elegível para meu castigo. Eu teria revisto aceitar se soubesse disso. A pessoa foi convidada, a pedido do público, para fazer Olha parte só. e já está repensando. Aí eu pergunto, Renato Maciel, Olha só. não estava claro pra você, Renato Maciel, que a ratoeira não é moleza? Não, pra mim já tá claro desde o início. Tá claro. Maguinho, Mas olha Eu acho só. que a definição de que a ratoeira não é moleza é só ver tudo que eu assisti. Maguinho. Eu acho também, cara. Eu acho que a ratoeira independe de gênero, cara. Independe, tem que... A pessoa quer Tem escolher que já, ir. cara. Mas olha Não, só. sem objeções. Sem objeções. Deixa eu só explicar pro público, só um minutinho. Patrícia Costa será a nossa vítima da próxima ratoeira do mês de setembro. Ela está estreando aqui no cast, então nada mais justo que ela comece logo com uma ratoeira nos ombros. Nós três escolhemos um filme pra ela ver juntos. Escolhemos juntos um filme que ela vai ver, que será anunciado no final desse cast. Por favor, Patrícia, faça o seu apelo, o seu pedido. Posso me defender? Primeiro que logo depois disso, eu falei assim, não, eu assisto qualquer coisa. Logo depois eu me arrependi do que eu falei e já disse que não. E até onde eu lembro que a ratoeira são filmes ruins. Não é isso? Tá querendo escapar. Não. Até onde eu tenho visto, esse filme, né, o suposto candidato aí a seu filme vai me fazer sofrer, é um filme bom. Então eu acho que como é que vocês vão botar uma ratoeira com um filme bom? Não Esse faz era o sentido. critério na época que a ratoeira foi formada. Depois que a guerra foi estabelecida, Rasgamos o critério. rasgamos o critério e a gente Mas- só quer ofender o amiguinho. Pois é. Bem-vinda à ratoeira Aí eu não e ao tenho Ratoscast. argumento. Aí eu não tenho mais argumento. Sejam bem-vindos. Eu acho que depois desse relato, Patrícia, só aceita, né? Eu acho melhor. Aguardem. No final do cast descobriremos que filme será Vou passar o o filme da cast Patrícia. todo sofrendo, gente. Pelo amor de Deus. Bom, eu queria mandar um abraço especial pra Tatiane Oliva, por Eric Morris, pra Werina Vieira e o meu amigo Amaury Júnior. Olha! Todos eles que participam do... O Amaury Júnior mesmo? Não O próprio? é esse, é O outro O Amaury. próprio Amaury Júnior?
Original genérico? É outro. Caraca, a gente cresceu mesmo. Olha só, queria mandar um abraço pra todos vocês que ouvem ao redor do Brasil e do mundo o Ratscast. Nossos milhares de fãs em Portugal, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. Muito obrigado pra vocês, em nome do Ratscast. Nós vamos começar agora o nosso cast sobre os filmes de agosto. Um mês que nós vimos muitos filmes. Eu acho que é o mês que mais se viu filme nesse cast. Mesmo se a Patrícia não estivesse aqui, seria um recorde. Vou começar com o Maguinho, que tá alcoolizado. A gente não sabe até quando a gente vai conseguir tê-lo no programa. Até quando a minha sanidade estará em boas condições? Maguinho, como foi o mês de agosto de 2017 pra você no cinema? Cara, mês cheio, né? Mês cheio, mas em compensação, cheio de coisas boas, cara. Pelo menos se tratando de cinema nacional. A gente vai comentar aqui, cara, teve terror, teve ação e um fechamento de uma trilogia espetacular que eu amo de paixão. Então, assim, tem muita coisa, cara. Fiquem com a gente, que o cast hoje vai ser no mínimo umas 4h30. Pelo menos. Renatão, como é que foi o mês pra você? Eu sei que você também viu bastante coisa. Ah, cara, eu vi muita coisa. Eu vi tanta coisa que eu nem lembro mais o que eu vi, que eu deixei de ver. No mês passado a gente até comentou isso, que a gente selecionou bem, né? Vimos o que queríamos ver, que achava que... vamos limar o que é ruim. Esse mês eu não tive isso. Eu vi tudo, eu vi muita coisa ruim, vi algumas coisas legais. Foi um mês, como o Maguinho mesmo disse, completo. Teve todo tipo de estreia para todo tipo de gênero. E negócio de cinema de arte, cinema pipoca, teve de tudo. E a gente vai tentar trazer um apanhadão pra vocês aqui hoje. Então, preparem. Paty, pra você. Cara, foi um mês maravilhoso, cheio de surpresas ótimas. Eu vi muita coisa também, tem muita coisa bacana. O Maguinho falou uma coisa certa. Foi um mês, eu acho que vai ficar marcado aí na história do cinema nacional como um mês de estreias que vão ser super importantes pra daqui no futuro a gente tá lembrando. Um mês de 5 semanas, com tantas estreias, eu dei sorte de ter visto a maioria das coisas que eu vi foram coisas muito boas. Então foi ótimo pra mim. Pra mim foi um mês de muita surpresa, como a Patrícia falou, mas também muita coisa ruim. Muita coisa que eu esperava alguma coisa e infelizmente não tive a satisfação. Eu vou começar de uma maneira diferente. Dessa vez eu vou começar com a surpresa do mês. Vou devolver pro Maguinho, porque ele ainda vai pensar na surpresa dele do mês. Já sabe, Maguinho? Já. Então diga-nos. Foi difícil, cara. Então, vamos lá. A minha surpresa do mês podia estar tranquilamente no melhor filme do mês. Mas o critério que eu adotei foi a emoção, assim, que eu tive na sala. Mas é também, assim, com muito orgulho que a minha surpresa do mês está no cinema nacional e se chama Bingo, o Rei das Manhãs, cara. Eu creio que a gente está diante, na minha opinião, né, da melhor a mais inventiva e bem dirigida, eu acho, cinebiografia já feita pelo cinema nacional, sabe? Assim, o filme, pra quem não viu ainda, é baseado na história do Arlindo Barreto, né, que interpretou o Palhaço Bozo na década de 80, onde eu era fissurado pelo Bozo. E, cara, que filme foda, sabe? Tecnicamente espetacular. Toda a parte técnica, ela é maravilhosa, desde a direção, que é um soco no estômago do Daniel Rezende, né? Que é um editor, mas com a direção é o seu primeiro filme. A fotografia do filho do Walter Carvalho, né? Que a Lola Carvalho tá linda, a trilha sonora espetacular. Cara, eu acho que assim, a gente tem aqui a atuação da vida do Vladimir Brista, sabe? Que entrou, assim, de corpo e alma no próprio personagem. É um filme provocante, intenso, e que ele mostra, cara, assim, como que às vezes na vida o acaso ele age de forma a nos levar onde a gente quer, sabe? Porém, também como a gente pode perder tudo muito rápido, sabe? Se a gente não tiver a cabeça no lugar. É um dos melhores filmes nacionais que eu vi nos últimos tempos, sabe? Eu acho que vale a pena ser assistido, ainda mais se você, assim como eu, teve uma ligação com essa época, né? Como eu te falei, eu amava o Bozo e detestava a Xuxa. O filme pega vários elementos ficcionais, né? Pra contar a história. Mas, cara, no geral, é um excelente filme. Então, assim, a minha surpresa do mês é Bingo, o Rei das Manhãs. Muito bem, Bingo foi o meu filme do mês, então eu vou falar um pouquinho dele também. Olha, que legal. É o meu filme. Pois é. Olha. Patrícia também, então eu vou falar um pouquinho, vou pedir pra ela falar também. Eu acho que o Maguinho resumiu bem. Realmente, eu fiquei muito surpreso com o Vladimir Brista. Ele é o filme, tá muito, muito bem no filme. Eu não acompanho novelas, como eu sempre falo no podcast, então eu
conheço pouco do trabalho dele, mas nesse filme foi realmente surpreendente. Esse filme poderia facilmente ser a surpresa do mês. Não quero repetir o que o Maguinho falou, mas realmente ele foi uma surpresa muito grande pra mim. Todo mundo que viu o filme me falou, vai ver. Eu vi outro filme do que me falaram, porque eu gostei tanto que acho que todas as cenas desse filme são importantíssimas para o filme, para a história, e estão espetacularmente bem representados pelo Vladimir Brista. O Daniel Rezende, sempre fui muito fã dele, acho que desde o Cidade de Deus, quando eu descobri o trabalho dele, e fui acompanhando coisas que ele já tinha feito antes e logo depois também. É um excelente editor e agora prova ser um ótimo diretor também. E tem cenas nesse filme, de planos e sequências nesse filme, que são absurdas, que eu realmente não tenho ideia de como ele fez. E eu acho que esse tipo de filme que felizmente ainda tá em cartaz, procure, vá ver, descubra mais, mesmo se você não sabe nem quem é o Bozo. Eu não assisti o Bozo, ao contrário do Maguinho, não gostava muito do Bozo, mas é uma história extremamente universal, e mesmo que você não sabe quem é o Bozo, você vai gostar desse filme. Pra mim não é um dos melhores filmes do ano, é o melhor filme, e quiçá um dos melhores filmes da última década, porque ele realmente é tecnicamente impecável, e o elenco, enfim, tudo está no lugar. Patrícia, fala então do seu filme do mês. Cara, é isso, vocês falaram praticamente tudo, assim. Tem uma coisa só que vocês não falaram que pra mim fez uma diferença muito grande, é toda a ambientação, né? Toda a construção da direção de arte. Parecia que a gente tava lá, assim. Pra quem viveu a época, ainda tem isso, né? Tem um cuidado tão grande na produção, de coisinhas pequenas, assim, de cor e de objetos, e um bibelô que tá em cima da geladeira. É tudo muito minucioso. E você falou isso dos planos de sequência. É incrível de você fica assim, gente, isso foi sequência? Não, teve algum quadro, não é possível. E é engraçado, né, que você falou do fato dele ser um montador, e ele numa entrevista falou isso, né, de como que ele já escreveu o roteiro pensando em como que ele ia filmar. E é muito interessante de você ver que ele sendo um editor, um montador, de como que ele privilegiou os planos de sequência, né, parece ser um contraponto, assim, mas é realmente incrível, foi o meu filme do mês e talvez seja um dos filmes do ano pra mim também. Vladimir Brista eu nunca tinha visto assim, eu não assisto novela também há muito tempo, então não faço ideia de como que ele tem feito, como tem sido o trabalho dele, mas é impressionante. Você esquece que é uma pessoa que você já viu em algum lugar, ele se transformou mesmo no personagem e o filme é sensacional mesmo. Muito bem, Renatão, vou pular pra você, a gente ainda tá na surpresa do mês. Qual foi a sua surpresa do mês, por favor? Cara, a minha surpresa do mês foi realmente uma enorme surpresa, porque eu acho que eu não tinha nem ciência do lançamento desse filme. Não é um filme que chegou nos cinemas, é um filme do Netflix, e é o Onde Está a Segunda. O filme do Tommy Wirkola com a Noomi Rapace, a Glenn Close e o Willem Dafoe. É uma ficção científica interessantíssima. Ela estreou no dia 18 de agosto na Netflix, está lá disponível para todo mundo que quiser assistir. Eu não conhecia nada do filme, eu só parei para assistir. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acho que é o tipo de filme que ele sobressai caso você não saiba nada dele. O governo, né, começa a procurar alternativas para lidar com problema de alimentação do mundo, né, e a questão de desastres, né, naturais, e eles acabam criando questões de alimentos sintéticos e coisas do tipo, e esse tipo de coisa acaba aumentando o número de gestação de gêmeos, e eles criam a lei do primogênito, que é cada vez que nasce, os irmãos, né, eles pegam um deles, né, e pegam os irmãos e congelam até com o planejamento de descongelar até o momento que o mundo melhore. E a partir do momento que acontece isso, no dia que rola a lei, né, uma mulher morre ao dar luz a 7 meninas. E o avô delas, que é o Willem Dafoe, resolve criar elas de forma clandestina, dando o nome de cada uma delas de um dia da semana. E cada uma delas pode sair no dia referente ao seu nome. É uma história, assim, diferentíssima. Me chamou a atenção porque é algo completamente novo. A gente sempre comenta isso aqui, sempre que a gente vê uma obra nova, diferente, única, não é sequência, não é remake, não é adaptação de nada. É legal você ver algo assim, algo fresco. O Noomi Rapace está fantástica, é difícil você assistir e não fazer a comparação com a série Orphan Black, difícil escapar dessa comparação, mas ela está muito bem, assim como a Glenn Close, assim como o Willem Dafoe. É sempre interessante você ver o Willem Dafoe numa atuação mais contida. O filme tem um roteiro legal, ele é dinâmico, como eu disse, é diferente, mas uma fotografia legal, boas cenas de ação, então sem dúvida é uma grande surpresa para mim do mês, e tá disponível para todo mundo na Netflix, então quem quiser, só botar na Netflix e assistir. Muito bem, o filme se chama Onde Está a Segunda, tá na Netflix.
a gente agora fala também de lançamentos da Netflix. A minha surpresa do mês, eu já vou pegar a deixa, tá, Paty? Foi um filme também da Netflix chamado Ícaro. É um documentário do Brian Fogel, que é um documentarista também famoso, e ele é ciclista também. Esse documentário, na verdade, é uma experiência desse rapaz, o Brian Fogel, de como ciclista amador, estudar um pouco por que esse esporte é tão viciado em pessoas buscarem vencer a qualquer custo e como nos últimos anos descobriram tanto, né, pelo antidoping, que foram armados, assim, os últimos campeões, incluindo o Lance Armstrong, o mais famoso deles, estavam dopados quando disputaram essas provas, principalmente do Tour de France e tal. Então ele começa a estudar muito começa a analisar um pouco essa cultura, né, de ganhar a qualquer preço, e ele resolve ele mesmo entrar num programa para se dopar, para ver se ele consegue ganhar alguma competição também, se realmente não descobrem, enfim. E é muito interessante porque o caminho onde ele vai entrando é um caminho muito estranho, e ele vai aos poucos revelando todo o sistema russo de trapacear as Olimpíadas. E aí você vai descobrindo coisas assim que realmente esse filme foi feito antes da Olimpíada do Rio, né? Então, assim, se você é fã, cara, você não tem ideia do que você vai ver nesse filme, porque eu vi com uma pessoa que falou pra mim assim: pronto, eu não vejo mais nenhum esporte. Nenhum esporte desse sentido, porque realmente ele tira toda a paixão que você tem desses esportes. O que você aprende ali, e ali no filme é provado por A mais B que foram realmente trapaças diretas e que envolveram muitas federações e muita gente, enfim. E esse filme realmente é uma bomba. Eu já tinha ouvido falar, antes dele estrear, ele lá nos Estados Unidos vinha sendo tratado como um filme muito interessante, com ótimas críticas, enfim. Então, quando estreou na Netflix, eu corri pra ver logo, e realmente é um documentário espetacular. Não deixe de ver se você gosta de esportes, enfim, não só o ciclismo, mas o esporte em geral. E ele termina quase como um filme do Hitchcock. Quase. Aliás, a trama desse filme, do meio pro final, ela lembra muito a trama do Narcos, da série que estreou. Do meio pro final também. Lembra algumas coisas ali, você olha e fala assim, pô, tem um personagem do Narcos que tem um caminho muito parecido com um desse personagem, um dos personagens, que não é um personagem, obviamente, é o cara de verdade, do filme Ícaro. Então, esse filme estreou no dia 4 de agosto e ainda tá em cartaz também na Netflix. Paty, sua surpresa do mês, por favor? Minha surpresa do mês é o Lady Macbeth, que eu não esperava nada, eu não sabia do que se tratava. É lindo visualmente, é um filme que a direção desse filme é de tirar o fôlego, porque você percebe em cada detalhe, em cada cena, em cada quadro, a preocupação do diretor em montar aquela história. Então tem toda uma transição que acontece com a personagem principal e tá tudo ali minuciosamente construído pelas imagens. É um véu que tá ali, depois não tá, uma maneira de sentar, é tudo muito detalhado, e a direção desse filme é simplesmente, assim, genial. Na verdade, a gente quando pensa na Lady Macbeth, a gente associa a Shakespeare, né? Mas, na verdade, esse filme não é muito bem sobre a Lady Macbeth de Shakespeare. Ele recebeu esse nome por ter alguns elementos que eram presentes nessa história. Bom, pra quem não conhece, a Lady Macbeth, ela ficou famosa na literatura por influenciar o marido, atrair o rei, só pela sua maneira de falar e não só atrair, mas a matar o rei na época para que ele se tornasse rei. Então tem toda uma coisa de trapaça e de simulação que passa pelo filme. Daí essa história, que é um conto, na verdade. O diretor do filme, que é o William Oldroy, é o primeiro longa-metragem dele. Então é muito impressionante, assim como você falou do Daniel Rezende, tem uma coisa muito curiosa, né, de você ver esses diretores que estão fazendo os primeiros filmes e já de cara você vê um filme assim, gente, é impressionante. E aí ela tá se casando com esse cara no interior da Alemanha, toda aquela ideia da Alemanha rural e opressão da mulher, e tudo aquilo construído dentro do universo do filme, ele vai se desenrolando à medida que ela vai quebrando esse padrão e o filme vai se transformando daquela situação opressora que ela tá, e à medida que ela vai se libertando dessas amarras sociais nas quais ela tá, o filme vai se transformando em outra coisa. Então tem muitas surpresas na história e, assim, na verdade eu tô tentando não falar muito, porque para quem interessar assistir o filme, as coisas que ela vai fazendo nessa busca pela libertação e pela colocação dela no mundo e no universo onde ela vive são assim, né, não acredito que isso aconteceu, e é muito legal mesmo. Então eu super recomendo. Não tá mais nos cinemas, então até de repente chegar no Netflix, ou vai ter que dar um jeitinho para assistir, porque
Ficou muito pouquinho no cinema, infelizmente, porque é um filme excelente. Uma das melhores fotografias que eu vi esse ano. E a direção também. Eu recomendo muito. Quem puder assistir, Lady Macbeth. Muito bem. Vários filmes surpreendentes mesmo. Maguinho, eu vou voltar com você. Vamos lá. Então, pra gente falar agora do filme do mês. Olha, já que eu já falei o meu, e porque eu já falei o meu, a Patrícia já falou dela também. Vou perguntar a você. O seu filme do mês também foi um filme nacional? Porra, eu vou confessar que foi, cara. Foi. Me balançou muito porque eu tava na dúvida entre dois filmes, né? Cada vez que eu fiquei pensando neles hoje, eu colocava esse como o melhor, né? Tive um critério que foi, assim, o filme que mais me emocionou naquelas 2 horas, sabe? Então, o melhor filme do mês de agosto pra mim, cara, com muito orgulho, é o filme da minha vida, dirigido e escrito pelo Selton Mello e baseado na obra do escritor chileno Antônio Scarmeta, que escreveu o maravilhoso Carteiro e Poeta. O filme conta a história do Tony, vivido pelo Johnny Massaro, espetacular atuação. Ele se forma em professor de francês, né, e decide voltar, né, lá para a cidade natal, que é na Serra Gaúcha. Quando ele chega, né, o pai, que é vivido pelo Vincent Cassel, abandonou a família, né, e voltou para a França, cara, alegando saudade dos, né? Cara, o filme da minha vida é absolutamente espetacular, em todos os sentidos, sabe? Tecnicamente soberbo. A fotografia do Walter Carvalho é uma das coisas mais lindas dos últimos anos. A direção de arte, foda, o figurino, a direção do Selton Mello é maravilhosa. A trilha sonora de encher os olhos e os corações, sabe? Um filme, cara, poético, que trata de questões familiares espetaculares, da busca de um filho pelo pai e as grandes perguntas, por que ele foi embora? Essas são colocadas de uma forma lírica, intimista, sabe? Um filme com atuações em geral muito boas, sabe? Faz uma bela homenagem para quem gosta de cinema. Homenageia esse Cinema Paradiso, Rios Vermelhos. Parafraseando o nosso caro Renatão, dito isso, o filme da minha vida não é para ser apenas visto, sabe? Mas sim contemplado em toda a sua essência. Então, o filme da minha vida é um filme essencial para todos nós. Muito bem. Eu não vi esse ainda, mas assim, foi o filme que eu mais queria ver esse mês e não consegui. Eu peço até licença aqui, cara, porque o filme da minha vida não é o meu filme da minha vida, mas é o meu filme do mês. Olha, Renatão, que bonito. Eu tô junto com o Maguinho. O filme estreou dia 3 de agosto, quer dizer, desde o começo do mês, esse filme não saiu da minha cabeça. Pra quem eu podia recomendar, eu recomendei. Eu digo mais, a fotografia do Walter Carvalho é a melhor fotografia pra mim do ano de 2017. Eu fiquei apaixonado pela fotografia do filme. A arte do Cláudio Amaral Peixoto também é belíssima. O Johnny Massaro e a Bruna Lismayer são dois dos atores jovens brasileiros que eu acho mais interessantes. Eu gosto muito do trabalho dos dois. São atores diferentes que mergulham no personagem e eles têm cenas ali que são belíssimas. Tem uma cena que é da Bruna junto com a Bia Arantes, que faz a irmã dela, e outras meninas dançando, e isso hipnotiza ele. Cara, linda a cena. É tão linda e ela é tão doce. O filme trata de questões, como o Maguinho falou, familiares, mas mais que isso, trata da questão do perdão, trata da questão do amadurecimento. Ele foge um pouco do que é o original, né, do pai de cinema, que é o livro. Ele pontua mais as questões. Eu acho que essa diferença não foge da mensagem que a obra original quer passar e não desmerece. Ainda assim é um bom final. Pode dar um burburinho devido à atitude tomada pelo protagonista, né, e pela sua mãe, pela família, mas a mensagem que eles querem passar eu acho que é muito completa, é muito clara, e a execução do filme é brilhante. Eu, mais uma vez, tiro o chapéu para a direção do Selton Mello. Mostra mais um trabalho competente, mostra um amadurecimento na sua direção. Então, o filme da minha vida é o meu filme do mês também. Muito bem. Então, 4 filmes nacionais, 2 filmes nacionais. De um lado, minha escolha e da Patrícia, e 2 filmes nacionais na escolha do Renato e do Maguinho também. Cinema nacional em alta esse mês de agosto aqui no Ratoscast. Bom, a gente tem muito filme pra falar hoje. Patrícia, falando em filmes nacionais, você viu bastante coisa esse mês. E falando em Walter Carvalho, você viu o filme novo do Walter Carvalho, o filme que ele dirigiu, também estreou esse mês. Patrícia, você viu também o Belas Artes e o Duelo com a Morte, do Paulo Morelli, que estava entre uma das opções para a nossa ratoeira. Injustamente, hein? Fala um pouco
brevemente desses dois filmes, um filme de cinema do Walter Carvalho e Melas Artes. Eu vou começar pelo filme de cinema, pegando carona no que foi falado sobre o filme da minha vida. O Walter Carvalho é incrível, né? O Renato falou que é a melhor fotografia que ele fez esse ano, e esse filme tem uma das melhores cenas que eu vi nos últimos tempos. Você falou esse negócio da sugestão de cast sobre as cenas. A primeira cena desse filme, do filme de cinema, é de tirar o fôlego de um jeito assim, que o Maguinho fala sempre sobre uma coisa que te move, né? Esse filme é pura emoção. Apesar de ser um documentário, ele não tem muitas pretensões didáticas, é uma coisa muito mais pelo campo do sentimento mesmo. O Walter Carvalho, ele é da Paraíba, né? Então, o filme começa passeando pelas ruínas de um cinema, o Cine Continental, que é um cinema pequeno, já abandonado, lá no interior da Paraíba, entre latas de rolo antigas e filme. Olha, uma coisa assim, para qualquer pessoa que é apaixonada por cinema, é assim, de beirar as lágrimas. E pra mim foi assim, o filme começou em 2 minutos, eu tava assim, gente, eu vou chorar, não é possível. E não tinha nada que tinha acontecido, era só a beleza pela beleza. Eu acho que um filme de cinema é sobre isso, né? É sobre o sentimento de fazer cinema. E é curioso, né? Você pega vários diretores diferentes, com filmes muito diferentes, estruturas diferentes, e você faz as mesmas perguntas para todos eles. Por que você faz cinema? Para que serve o cinema? E desse iniciozinho, vários outros temas vão surgindo, e você percebe o quanto que a visão do cinema de cada pessoa é inteiramente diferente da outra. Maravilhoso você poder ouvir da boca desses diretores que a gente tanto admira e tanto gosta, por que eles estão ali, o que os move. Então, é um filme que fala muito com a gente, mas pelo sentimento que o cinema nos traz. Assim, eu lembrei muito do Maguinho, inclusive, assistindo esse filme, porque tinha muito isso o tempo todo, sobre o sentir o cinema, o que o cinema me faz sentir, de onde vem essa força, né? O que é tudo isso, para que a gente faz isso, para que a gente está aqui, nós 3, nós 4, conversando sobre cinema, o que o cinema faz com as pessoas. Então, eu recomendo para todo mundo também assistir esse filme, pelo texto, pelo que você absorve dessas pessoas que vivem do cinema, que vivem para o cinema, mas não tem pretensões de te ensinar nada além daquilo que você for absorver. É muito pessoal, como é o cinema, né? Eu acho que é a maior prova, assim, de quão pessoal é o cinema e tudo que move em cada pessoa de maneira diferente. Mesmo as pessoas que fazem a mesma função dentro do filme, os diretores, cada um vai ter uma visão completamente diferente de como que aquilo deve ser feito, né? E o Melas Artes é também um filme que aborda muito a nossa própria cultura, né? Então, todos os filmes, pra mim, que pegam a cultura da gente, jogam lá pra cima, assim, com detalhes e boas atuações, e é um filme pra cima. Tem seus pontos fracos, não é dos filmes brasileiros todos que a gente assistiu esse mês, com certeza não é o melhor, provavelmente, né, comparativamente vai estar mais lá embaixo, mas é um filme leve, divertido, que tem tudo que a gente fala de ruim das comédias nacionais, não tem. Ele tem coisas inovativas, ele usa a cultura para ser divertido, e é muito leve mesmo, um filme de boas atuações, que também vale a pena ser visto, e não é justo que ele fique entre os azarões, assim. É um filme muito bacana e que também entrou aí pro hall desses filmes bons que foram lançados esse mês, mas para um outro viés. É um filme mais leve, uma comédia mais infanto-juvenil, filme com maior número de uso de animação, seja do cinema nacional, que já mais de 50%, eu acho, que do filme foi feito em computação, e o que é o ponto fraco do filme. Porque se o filme tivesse se baseado mais nas atuações e mais no roteiro e nessas questõezinhas da linguagem, se tivesse tido a computação gráfica só para fazer o que era realmente necessário, e não, se usou muito assim, porque podia usar, porque tinha o dinheiro, sabe aquelas coisas que ficam nítidas, assim, a gente tá aqui, já tem o dinheiro, vamos fazer mais isso também, acaba ficando repetitivo, e se eles tivessem usado recursos cinematográficos mais interessantes, teria ficado muito melhor. Olha só. Maguinho, voltando pra você, e já que a gente tá falando de filme nacional, e a gente teve uma enxurrada de filmes nacionais. Verdade, Você viu 2 filmes nacionais que a gente ainda não cobriu aqui, além de todos esses que você viu, né? Você viu o João, o Maestro, do Mauro Lima. E eu queria que você falasse um pouco dele, e também falasse o filme da Laís Bodansky, que é o Como Nossos Pais. Como Nossos Pais. Muito debatido também aí pelos canais globais. Fala um pouco pra gente, qual dos dois vale a pena? Eu acho que os dois valem muito a pena, tá? Vou começar com o João, o Maestro. Cara, mais uma cinematografia, né, de um dos maiores músicos nacionais e um dos maiores do mundo, né, que é o João Carlos Martins. Por se tratar de uma cinematografia, ele traça a história do João desde a infância. Você conhece um pouco da sua família, o pai e tal, enfim. Então a gente acompanha ele na infância,
adolescência e tal. E assim, tem uma narrativa clássica, né, nos 3 atos, né, infância, adolescência e idade adulta. E a narrativa, ela intercala muito bem essa história, mostrando que o João era um gênio desde a infância, sabe, perfeccionista. A gente conhece as 2 paixões, né, que é a portuguesa e ele ser mulherengo, né, e de uma forma trágica que essas 2 coisas, né, privam ele bem cedo de ser um gênio maior do que ele é. Porém, como é lindo ver que, apesar disso, ele consegue se reinventar sempre, né? É a busca pela excelência, em detrimento das consequências que isso pode levar, custe o que custar. A parte técnica do filme é muito bem feita e, assim, 99% das composições do filme são originais, feitas por ele, que é soberba, a trilha é espetacular. O meu ponto que eu destaco um pouco desbalanceado é, como eu falo de vez, né, que as atuações do João Menino, que é o Davi Campo Longo, em algumas partes dele, né, e da adolescência, que é o Rodrigo Pandolfo, são fracas, sabe? Não tem composição de personagens, você não se identifica muito com ele. Agora, já na fase adulta, que é quando o Alexandre Nero aparece, né, e é onde o filme funciona muito bem, porque ele é um puta ator, né, e ali você vê a composição, você vê os maneirismos, todos os trejeitos que o João tem. Enfim, tirando isso, o filme é muito legal e vale ser visto. Agora, sobre o Como Nossos Pais, é mais um excelente filme também. É a história de uma mulher de 38 anos que está em crise. É uma mulher que está em crise. Casamento falido, emprego está insatisfeita, diferenças com relação à mãe e tal. O filme ganhou 6 prêmios no Festival de Gramado. Tem a Maria Ribeiro, que é a protagonista, né, que tá num papel que é a Rosa, né, ela faz a Rosa, excelente, tá poderosa demais. Na verdade, o filme é uma grande lavagem de roupa suja, sabe, entre famílias. Ela tem um embate grande com a Clarice Abujanra, que é a mãe, né, que ela tem uma revelação, né, de quem é o verdadeiro pai. E, além disso, tem uma atuação brilhante do Felipe Rocha, do Paulo Vilhena, do Edson Capri. Então, assim, é uma direção da Laís Bodansky muito, muito precisa, apurada, sabe? É toda a parte sensível que o roteiro tem, é muito bem construído, sabe? O final em aberto deixa algumas pessoas insatisfeitas, mas, cara, como tudo é coerente na cena ali. É um filme que, assim, teoricamente, pra quem vê, né, com pouquíssimo movimento de câmera, a câmera tá ali mais para as atuações mesmo, sabe? Que é um filme de atuação, é um estudo de personagem espetacular, né? Cara, também, quem puder assistir, cara, veja que é um belíssimo filme Como Nossos Pais. E também João, o maestro, fechando esse pacote de filmes nacionais. Muito bem, Maguinho, obrigado. Vou falar que essas são 2 palavras que eu nunca achei que eu fosse ouvir, seguida do nome Paulinho Vilhena, né? Grande atuação. Mas cara, mas tem. É verdade. Não, mas eu acho ele bom ator. Como é que é? Rodrigo Pandolfo, não é? Pandolfo. Ele faz o filho ele faz um dos filhos, né, da Minha Mãe é uma Peça, se eu não me engano. Eu acho ele bom ator, cara. Sei quem é esse menino. Que pena que ele não tá bem nesse filme, porque eu acho ele bom. Eu acho um ator interessante. Vamos voltar pro Renatão. Renatão, tiveram 3 filmes que foram... A gente tá fazendo pacotões, porque, como eu falei, vários filmes que a gente viu esse mês, né? Queria que você falasse um pouco pra gente de um pacotão também que eu vou fazer aqui, de alguns filmes que estavam sendo esperados esse mês pra estrear, seja pelo nome do diretor, seja pela adaptação que é. O Estranho que Nós Amamos é o novo filme da Sofia Coppola, estreou esse mês, você foi ver, é uma refilmagem, foi bastante falado lá fora. O Na Mira do Atirador, que é um filme do Doug Liman, que é um diretor também bastante conhecido, um diretor de vários blockbusters, e que fez esse filme pequeno. E um dos filmes mais esperados do ano, que era A Torre Negra, que é um filme baseado num livro do Stephen King. Eu conheço fãs que acham que a melhor coisa que o Stephen King fez na carreira deles foi A Torre Negra, e a adaptação, infelizmente, não chegou... Coitado depois de ver o filme. Pois é, não chegou com tanto... No cinema, a galera não curtiu tanto. Então fala pra gente desses 3 filmes, qual deles que vale a pena e qual deles que não vale. Então, eu vou começar aqui pelo Estranho que Nós Amamos, que é o novo filme da Sofia Coppola. Assistir Sofia Coppola no cinema sempre vale a pena. Não acho que esse é o melhor trabalho dela.
Pelo contrário, eu acho que talvez seja o trabalho mais esquecível dela. Ele é muito bem feito, o elenco todo tá muito bom. Tem uma atriz que eu sempre comento aqui dela. Na verdade, a gente sempre comenta dela. É uma daquelas que me leva pro cinema agora, e ela é muito nova, que é a Elle Fanning. Ela é uma das protagonistas do filme, junto com a Kristen Dunst, Nicole Kidman e o Colin Farrell. Esses são os nomes principais do elenco. Eu acho ele um filme um pouco esquecível. Acho que esse que é o grande problema. Ele é bem realizado, a arte do filme, como sempre, a direção de arte é uma coisa sempre muito bem cuidada pela Sofia Coppola. Ela sempre preza muito isso nos seus filmes. E ali tem o figurino maravilhoso, os atores estão bem, todas as meninas, né, da casa tem uma boa dinâmica. A história é sobre no meio acho que é na Guerra Civil Americana, um soldado é abatido e ele é resgatado por uma escola, né, uma escola de moças que estão isoladas no meio do nada, no meio da guerra, e elas pegam esse soldado do exército inimigo e ficam cuidando deles. Só que elas são mulheres isoladas e que não têm muito conhecimento do mundo ou do sexo, e ter aquele homem ali libera certas coisas nelas, sabe? Elas têm certas curiosidades que elas começam a questionar e a querer descobrir, e isso gera uma série de tramas e situações dentro da história. Na verdade, você falou que é um remake, e dessa vez o remake, a história é contada pelo ponto de vista das mulheres, o que é interessante, e faz o filme ser um pouco mais interessante, até porque o elenco, como eu comentei, o elenco feminino tá muito bem. Mas ele não é um filme que se destaca tanto, vale a pena porque ele é bem feito, ele se torna esquecível. Acho que essa é a palavra que eu posso usar para definir o filme. Na mira do atirador, como a gente comentou, como você comentou aqui, é o Doug Liman voltando para os filmes de guerra. É completamente diferente do que foi o seu filme anterior, que é o blockbuster do Limite da Manhã. Aqui ele apresenta um filme mais contido, criando toda a atmosfera de guerra, na guerra do Afeganistão, criando toda uma situação de gato em rato, imposta por um perigoso atirador iraquiano que deixa encurralado 2 sargentos do exército americano atrás de um muro. Um deles fica abatido, que é um soldado vivido pelo John Cena, que mostra extremo carisma e competência no papel. Por incrível que pareça, o carisma a gente sabia que ele tem, mas eu vejo esse filme principalmente, eu acho que foi no Descompensada também, que ele tá muito bem, e eu fico falando, cara, esse cara tem um carisma pra seguir uma carreira tipo do The Rock, sabe? Ele vai seguir ali, sabe? Ele pode se encontrar. Eu acho. Ele tá bem no filme. Mas... Acabou de mandar um super-herói pra ele, mas ele tem carisma. O que eu tô querendo dizer é isso. Ele não é o melhor ator do mundo. Ele tem carisma. Mas é porque eu falo The Rock, vocês já ficam todos oriçados. Você gosta de músculos, Renato. Vai. Eu gosto. Deixa os meus caras do WWE em paz. E o outro personagem é vivido pelo Aaron Taylor Johnson, que foi vencedor do Globo de Ouro pelo Animais Noturnos, uma atuação fantástica, e aqui ele entrega mais uma atuação muito boa. Ele basicamente sustenta o filme, porque o filme é feito todo na relação do diálogo dele com o atirador. A maneira que eu posso definir o filme é quase como um Por um Fio, aquele filme do Colin Farrell, só que na guerra. Só que ele apresenta um discurso diferente. Acho que o final, principalmente, mostra um discurso diferente do que você poderia esperar desse tipo de filme. Eu acho que ele faz boas sacadas, boas referências. Tem uns diálogos bons, como a questão dele, do atirador, né, levantar a ironia de ele ir lá pro país para derrubar os muros e liberdade e tudo mais, e ele tá se escondendo atrás de um muro que ele foi lá para derrubar, sabe? Então são boas questões dessas que são levantadas. Na Mira do Atirador é um filme interessantíssimo desse mês, eu particularmente gostei. Já a Torre Negra é um problemaço, porque tinha tudo para ser a nova franquia. Os livros da Torre Negra estão no mesmo patamar da franquia Harry Potter, dos livros do Senhor dos Anéis, de Game of Thrones, como uma das mais influentes e importantes obras da literatura moderna. E, acima de tudo, eles lutavam para lançar um produto, uma adaptação da Torre Negra. Há muito tempo já é feito isso. O Ron Howard, que agora é o produtor, já chegou a ser o diretor. J.J. Abrams já esteve envolvido, já teve ideia de fazer séries de TV, filmes, só séries de TV, os dois. E o resultado da confusão toda é a adaptação que chegou aos cinemas agora, dirigida pelo Nicolas Jarcel. O filme protagonizado pelo Idris Elba, que vive o Roland Deschain, que é o pistoleiro, e pelo Matthew McConaughey, que faz o Homem de Preto. Sem dúvida, não entrega nada daquilo que os leitores esperavam, que o público esperava. Eu fiquei tentando separar até o filme, depois que eu
saí e fui escrever a crítica por Rota, como se eu nunca tivesse lido algo da Torre Negra. Não sei nada da Torre Negra, não sei nada da história. O que aquilo ali apresenta? E apresenta uma obra falha, porque ao mesmo tempo que ele mostra um mundo complexo e interessante, ele não explora nada disso. E você só sai com perguntas. Eu acho que faltou respeito. Eu acho que faltou o tom épico. Eu boto muito isso na minha crítica, que eu acho que é simples, é um filme de 1h30, rápido, esquecível, e que em nada apresenta qualquer teor épico que a obra original do Stephen King apresentava. Então, uma bola fora gigante do ano, e foi um dos meus piores filmes do mês. Bom, eu não tive interesse em ver esse filme também, não. Ainda bem que o Renatão foi ver. Também não. Aproveitando a deixa. Patrícia, eu também vou jogar pra você também dois filmes aqui, que tem dois astros internacionais, muito consagrados aqui, muito conhecidos aqui no Brasil. Chegou um filme esse mês com o Gael García Bernal, eu nem sabia. Se chama Eva Não Dorme, do Pablo Agüero. Queria que você falasse um pouco desse filme e também do Saint-Amour, Na Rota do Vinho, que é um filme com Gerard Depardieu. Esse sim que estreia pelo menos uns 3 ou 4 filmes por ano aqui no Brasil. Dois astros internacionais super conhecidos. Qual dos dois filmes que vale a pena? Fala pra gente. Os dois filmes valem a pena, mas de formas muito diferentes, né? O Eva Não Dorme, você não sabe que o Gael García Bernal tá lá, porque ele praticamente não tá, na verdade. Eu acho que... nem pra vender ingresso. Não, eu acho que nem isso, assim. Pelo menos quando eu fui ver, eu não sabia que ele tava no filme também. E aí, quando ele apareceu, foi, olha ele aí. Foi meio que surpreendente, e a sensação que eu tive que pra todo mundo que tá assistindo, que assistiu o filme, foi bem parecido. O filme conta a história do que aconteceu com o corpo da Eva Peron depois que ela morreu. E, na verdade, é muito mais sobre qual poder que tem um líder, né? Mesmo depois que ele morre, tudo aquilo que ele continua exercendo sobre as pessoas que ele atingiu. Então, é um filme muito interessante. É um filme que ele beira muito mais o cinema experimental do que o cinema de circuito. Então não é pra todo mundo, nem todo mundo vai gostar, mas é um filme que é muito bem construído, muito bonito. Ele é construído em 3 momentos, e cada momento é uma situação diferente pela qual passou o corpo dela depois que ela morreu. Ela é unanimidade na Argentina e talvez até no mundo como uma mulher que nunca foi chefe de Estado, mas que tem as mesmas representações talvez do que se tivesse sido. Ela até hoje, ela tem talvez muito mais repercussão, o trabalho que ela fez, do que se ela de fato tivesse sido chefe de Estado, e até do que foi o próprio marido dela. Então, acontecem coisas do arco da velha com o corpo dela, desde que ela morreu. Você pensa assim, uma pessoa com essa representação política, o que significa esse corpo, né? O Perón, ele tinha a ideia de construir um monumento em que o corpo dela fosse ficar exposto. Então, a pessoa que pegou o poder depois dele falou, pera, isso não pode acontecer. O corpo dela chegou a ficar 16 anos desaparecido. Então, esse filme do Pablo Agüero tem muita coisa interessante, mas enfim, o filme vale muito a pena porque é uma história totalmente inusitada e ele é tratado assim de uma maneira meio fantasiosa. Então você fica entre a realidade trabalhada com cenas reais, com imagens de arquivo, então é meio etéreo, você não sabe, é uma sensação assim, é muito bem construído, muito bem dirigido também. Pablo Agüero fez um trabalho, eu acho que sensacional com esse filme, costurando esses 3 momentos para dar essa ideia do que aconteceu, e nem tudo pode ter sido relatado. E o Gael García Bernal, como você falou, ele tá logo no começo, assim, como o cara que assume o poder logo depois. Então o filme é muito bacana, vale a pena, mas sabendo disso, assim, é um filme que ele passeia muito mais pelo experimental. Ele aborda temas diversos, assim, da revolução, poder feminino, o orgulho masculino. Isso é muito interessante também no filme, a maneira que ele lida com isso. Você adorou, então? Cara, eu adorei. É o tipo de filme que conversa muito comigo, né? Muito interessante. E o Gerard Depardieu com o Saint-Amour, também, como o Marcelo falou, ele tá sempre fazendo filme, e aqui ele é meio unanimidade no circuito Barra Point. Pois é. Então o filme dele leva mesmo uma galera específica para o cinema, mas esse filme, como é o cinema francês, é um filme meio diferente, inusitado, né? O cinema francês, ele aborda muitas questões que são pra gente muitas vezes tabu, de uma forma muito natural. E na hora que você vê isso na tela, você fica assim, pera, isso não é assim, então o que tá acontecendo? Então o filme trata da relação de pai e filho, na verdade, né? Você tem o Gerard Depardieu, que é esse pai, um cara que trabalha com criação de animais, de
vaca no interior da França, e ele vai todos os anos para essa feira de agricultura participar de uma premiação, e ele quer muito que o touro dele seja o touro premiado e ganhe em primeiro lugar. E ele tem uma relação super conturbada com esse filho, que vive enfiado na fazenda, já é um cara de 40 anos, e que não vive nada além disso. Então, para ele, viver esse momento da feira é o que ele espera o ano inteiro. E aí ele tem essa relação com o pai que é muito difícil, e para tentar resolver isso, o Gerard Depardieu decide levar ele para fazer a Rota do Vinho, né, que é o Santa Mura, a Rota do Vinho é o nome em português. E aí eles alugam um táxi e vão percorrendo o interior da França, experimentando vinhos e comendo outras coisas. E, na verdade, um road movie, assim, com esse drama familiar, né? Então você consegue sentir ao longo do filme toda a transformação dos personagens, atuações muito incríveis. O Gerard Depardieu, eu acho que ele pode fazer qualquer coisa, porque eu assisti um filme recentemente com ele, em que ele fazia também um cara do interior e que era outra pessoa completamente diferente. Então, cada personagem que ele faz, mesmo sendo o mesmo personagem, ele consegue dar uma cara completamente diferente. São dois filmes muito interessantes, mas de maneiras completamente diferentes, mas que eu super recomendo. O Santa Mura é mais leve, os dois valem a pena. Muito bem, então tá aí as dicas da Patrícia. Maguinho, eu vou voltar pra você mais uma vez. Estamos aqui. Vou voltar pros blockbusters desse mês. Esse mês a gente teve, você obviamente corre atrás, principalmente dos filmes de terror. Esse mês a gente teve Annabelle 2, A Criação do Mal, que pelo que eu vi foi bastante elogiado, você foi ver, queria que você falasse dele. E dos outros dois filmes reconhecíveis, que pelo menos eu estava esperando os dois: Planeta dos Macacos, A Guerra, que você chegou a citar no início do cast, e eu queria que você falasse também do Atômica. Eu ia passar esse filme pra Patrícia, mas eu vou passar pra você, porque você também é fã da Charlize, e eu queria muito ter visto Atômica, mas ainda não consegui ver também. Alguém não é fã da Charlize, cara? É verdade. Alguém? Pode desligar o cast. Se alguém ouvindo, não for fã, pode, por favor, se retirar, tá convidado a sair. Levanta o som aí pra essa pessoa. Eu fui o único que não vi aí ainda Atômica, mas vou ver, se tudo der certo ainda essa semana. Mas, Maguinho, dos três, qual que se destaca mais e qual que não vale a pena? Cara, os três são bem legais. Vamos lá, por parte. Annabelle 2. Cara, é mais um filme do universo Invocação do Mal, né? A gente tá aqui no início de tudo, né? A criação e a origem do capiroto em forma de boneca. Ser melhor que o primeiro, cara, não é a puta qualidade, né? Mas já é alguma coisa. Não é mérito. Não é mais. Não é difícil, né, Maguinho? Eu gostei muito do filme, sim, cara. Eu gostei de como o diretor, que por sinal é do Bom Lights Out, de como que ele conduz a história, sabe? De como que ele conduz o suspense. Achei a progressão bem legal, sabe? Aqui a gente não tem muito jumpscares, cara. Ele opta por uma maneira que já tá virando meio clichê, que é o seguinte, é quando a música vai ficando alta, você já vai esperando e na hora nada acontece, quando você relaxa, pum, aí ele vai e te pega, entendeu? É uma ideia interessante, sabe? Mas é usada no mínimo umas 5 vezes no filme. Agora, as duas atrizes mirins, cara, são muito boas, seguram muito bem o filme. Finalizando, é um filme, cara, onde vai te trazer bons sustos, bem honestos, sabe? E achei muito boa como a ligação direta com o segundo filme, que na verdade é o primeiro a ser lançado, né? Tem, cara, e assim, fiquem, né? Porque o filme tem uma cena pós-crédito que é legalzinha, e fica até o final, quando acaba tudo, que tem uma cena que essa é bem legal também. Cara, é mesmo? Eu não vi, não. Tem. Quando o cara estiver te mandando embora, que aí você tem a cena. Eu só vi a primeira, que é uma merda. Não, pô, tem uma cena com a... A boa você perdeu. A melhor que é a da Denam. Porra, maneiríssimo. Porra, mentira! A cena com a freira lá na Romênia. Porra. Caralho. Só ficou... É muito legal. O pior é que eu dentro do filme eu fiquei assim, falando pra Dani, vai ter negócio da freira, vai ligar com a freira. Aí de repente parou de falar dessa porra. Falei, pô, filha da puta. Só jogou aquele negócio. Agora tem sentido. Verdade, claro. E a cena, Renato, liga exatamente aquela foto. Mas enfim. Claro. Enfim, eu vou deixar o melhor pro final, tá? Eu vou com a Atômica agora, cara. Também eu vi, tem a minha crítica lá no Rota. Gostei muito, cara. Pra quem quiser, né, saber mais do filme, tá lá. Rapidamente, cara, pra quem gostou de John Wick, como eu, né, dificilmente não vai gostar de Atômica. São muito similares no aspecto técnico, sabe? Já que a grande maioria do behind the scenes trabalha em John Wick. Aqui a gente tem um filme que se passa dias antes da queda do muro de Berlim, onde a Charlize Theron tem que desvendar a morte de um colega
colega de trabalho é mandada lá pra Alemanha. E lá, cara, descobre uma rede de intrigas, traições, tudo que um filme desse gênero, de espionagem, comporta. Cara, estética foda, trilha sonora dos anos 80, maravilhosa. A Charlize estupenda, com cenas de ação espetaculares. Detalhe para uma cena que mistura plano sequência com plano longo, que começa em uma escadaria e termina em um rio, sabe? Que deixa as duas cenas do Demolidor da Netflix no chinelo, vai por mim. Finalizando, cara, esse espetacular filme, Planeta dos Macacos, A Guerra. Uma frase que eu quero começar que é o seguinte, gente e cara amigo ouvinte, a guerra interna é sempre a mais devastadora. Eu só não coloquei esse filme como o melhor do mês, porque eu acho que o nosso cinema nacional merece os filmes como a gente já citou. Mas vocês sabem... Porque ele não é também. Porque ele não é o melhor filme do mês também. Vamos lá. Mas como vocês sabem, eu amo essa franquia e eu adorei demais esse belo e lindo fechamento, cara. Onde a gente vê o desfecho de uma trilogia que desde o primeiro, cara, a gente aprende a detestar os humanos. Isso é maravilhoso. Aqui a gente tem a chamada guerra, né? Eu acho que o grande embate entre o homem e o primata, né? Eu acho que o trailer vendeu o filme de uma forma um pouco equivocada, né? Já que a tão falada guerra, ela até acontece. Mas o que eu acho que o mais importa aqui é a jornada, cara. A jornada mítica, cara, de um personagem que é o César com o seu povo até a Terra Prometida, sabe? Mas que ela é abalada, né, pelo personagem que é muito bem construído pelo Harrison. Também tem minha crítica lá no Rotten, quem quer saber os meandros do filme, né, tá tudo lá. Lá eu esmiuço a espetacular direção do Matt Reeves, a estupenda atuação do Andy Serkis, que cara espetacular, que cara foda, os inacreditáveis e maravilhosos efeitos visuais. Enfim, cara, um filme que tem referências claras a Apocalipse Sinal, a trajetória de Moisés na Bíblia, sabe? Um filme que deixa a pista pavimentada, asfaltada, para quem quiser recontar o filme de 68. Tá tudo ali. Enfim, para resumir tudo, né? A Guerra é um filme onde os macacos são mais humanos que os homens. Muito bem. Maravilhoso. Deixa eu só pegar esse gancho aí, porque eu falei de poucos filmes. Eu vi esse filme, realmente era um dos filmes que eu queria muito gostar, eu tava esperando demais, cheguei a falar isso nas expectativas do ano. Eu acho o Matt Reeves um excelente diretor, o filme é muito bom, só que ele não chegou no nível onde eu achava que ele poderia chegar, infelizmente. Ele não é do nível do segundo filme, que é o Confronto, que tem mais guerra no Confronto do que nesse, que é a Guerra. Sim, claro. Mas eu acho interessante a perspectiva que ele quis abordar o filme. O filme é praticamente um filme sobre prisão, ele lembra vários filmes clássicos, né, o Papillon, A Grande Escapada, enfim, vários bons filmes, mas eu achava que a jornada do César já poderia estar em outro nível nesse filme. Eu acho que em determinado momento o filme não anda muito, isso é a minha opinião. Então pra mim ele poderia ser um pouquinho melhor, eu esperava uma conclusão melhor, principalmente a conclusão, né? O link pro filme de 68. E infelizmente não veio. Acho que a Patrícia teve uma experiência muito parecida com a minha, né, Paty? Tive sim, eu esperava outra coisa. Eu gostei, eu falei várias vezes isso, é um filme que eu gostei, mas ficou muito longe daquilo que eu esperava. Eu acho que ele acaba sendo um filme muito clichê em muitos momentos, você já sabe o que vai acontecer de acordo com o filme vai se desenrolando. Pra mim foi muito decepcionante, na verdade, teve muito isso várias vezes. Ia acontecer uma coisa, eu ficava, não acontece isso. E aí ia lá e acontecia exatamente aquilo que você estava esperando. Então eu acho que tinha muito espaço, como você disse, para fazer muitas outras coisas e não foi explorado. Vou perguntar pro Renatão brevemente o que ele achou do filme, porque eu ainda não sei a opinião dele. Eu gostei do filme, cara. Eu não achei um filme fantástico e eu também não acho que ele encerra mal a trilogia. Ele não encerra com chave de ouro, mas também acho que ele não suja ali. Eu só acho que ele foi mal vendido. Isso que o Maguinho falou, eu concordo plenamente. Foi super mal vendido. Ele não é Planeta dos Macacos da Guerra, Planeta dos Macacos a Batalha, sabe? Tipo, esse é o Planeta dos Macacos do Confronto. Tem o nome, o Confronto. Encaixa pra quê? Porque é exatamente isso, cara. O filme, ele tem uma barriguinha no meio dele, que perde um pouco o ritmo dele. O personagem do Woody Harrison totalmente chupado do Apocalipse Sinal. Apocalipse Sinal, total. Totalmente chupado, desde dos monólogos dele até... Da caracterização dele, careca e tal. Quando ele tá dentro da sala dele, né, ele raspando a cabeça. Porra. É tudo igual.
Tudo igual. E ao mesmo tempo que é igual, eu esperava algo mais visceral ali, sabe? Pela maneira que ele era apresentado no trailer, pelo ator que ele é, eu achava que ia ser um bagulho mais hardcore. Eu lembro de uma parada que você falou, pra mim é o que define até esse filme. Faltou um Koba. Faltou um vilão estilo Koba, marcante, com presença. E o tanto que o filme até é assombrado pelo Koba. Pelo Koba, pois é. O Renatão, como todo mundo que acompanha o nosso cast sabe, ele é o nosso integrante aqui da mesa que mais acha filmes durante o mês, filmes que você nunca ouviu falar, filmes que ficam poucos dias em cartaz. Renatão é especialista nisso. Agora nós temos a Patrícia também, que também faz esse trabalho pra gente, de garimpar filmes no cinema. São os garimpeiros. Pois é. Eu separei 3 filmes aqui pro Renatão falar pra gente, que é um de cada país, um deles inclusive é brasileiro, que é o filme Rifle, do Davi Preto. O outro se chama Reino da Beleza, que é um filme canadense, que eu também nunca tinha ouvido falar. E o outro eu já tinha ouvido falar, eu não sabia nem que ia chegar no Brasil. O Renatão viu antes de todo mundo, que é um filme russo, uma super produção russa chamada Os Guardiões, que eu sei que ele gostou bastante. Renatão, por favor, pega o embalo e fale pra gente desses filmes que ficaram um pouco em cartaz, mas que com certeza valem a pena. Então, são 3 filmes completamente diferentes. Acho que a única coisa igual dos 3 é que eles chegaram no cinema. E que eles ficaram uma semana em cartaz. Dizem. Honestamente, não curti muito os 3. O Rifle é um filme nacional. É legal porque a gente comentou aqui pra cacete de filme nacional hoje, de grandes lançamentos, filmes que podem alcançar finalmente uma indicação pro Oscar, pro Brasil. Mas, ao contrário de todos esses filmes que a gente falou aqui hoje do Brasil, a gente tem um Rifle, que é um filme completamente independente, é um filme que luta pra chegar aos cinemas, é um filme que lutou pra ter sua produção realizada, lutou pra distribuição, é um filme que começou a produção em 2010, só chegou aos cinemas agora. Eu acho que talvez a maior dificuldade do filme seja vender o projeto fora de circuitos festivais, porque ele é um filme basicamente feito pra isso. Ele é um filme lento, que tem uma narrativa que não favorece o acesso pro grande público, mas é uma obra minimalista que apresenta a história do Dione, que é um jovem extremamente reservado, com hábitos estranhos, que vive isolado no interior do Rio Grande do Sul, junto com uma família de fazendeiros, quando eles são abordados por um rico proprietário que faz uma proposta para comprar a terra deles. E é o mesmo proprietário que está comprando terras ao redor dali e fazendo todos os vizinhos se mudarem. Eles estão ficando cada vez mais isolados naquela terra. E a partir desse momento, o Dione passa a carregar um rifle como forma de defender o território dele. É interessante porque, em vez de focar na questão apresentada na premissa, né, a luta por um homem em proteger o território, o filme segue focando no comportamento do Dione, que muitas vezes é difícil de compreender, sabe? Ele perde nisso aí, o que eu acho, uma chance de explorar mais as diferenças e conflitos entre o agronegócio e os agricultores, criando assim uma espécie de western moderno no sul do Brasil. O que me tira mais do filme, além da lenteza dele, né, são as atuações. O Davi Preto escolhe trabalhar com não atores, então isso dificulta muito na execução. O roteiro não é muito elaborado e também não tem grandes diálogos. O filme escolhe muito abordar o silêncio, especialmente para levantar a questão daquele isolamento que os personagens vivem, mas incomoda a gente que está acostumado a ver o cinema, não é nem o cinema padrão, sabe? É acostumado com atores. Ver não atores com uma direção não tão boa, isso tira muito da gente. Então eu não gostei muito. Já O Reino da Beleza é um filme franco-canadense, segue aquela coisa normal de pessoas bonitas que vivem em belas casas, cercadas por lindas paisagens canadenses, e isso é o que mais denomina O Reino da Beleza, porque é tão bonito, tão coisa que chega a ser entediante pra cacete. É o primeiro filme do aclamado cineasta franco-canadense Denis Arcand em 10 anos. Ele já ganhou o Oscar de filme estrangeiro em 2004 pelo Invasões Bárbaras, e ainda possui mais 2 indicações pelo Declínio do Império Americano, Jesus de Montreal. Então ele é um cara aclamado, é um cineasta que a gente deveria até esperar grandes coisas dele, mas infelizmente esse filme pra mim é um equívoco. A gente acompanha o Luke, que é um jovem e brilhante arquiteto que vive com sua esposa Stephanie no deslumbrante Cama, em Quebec, mas ele não se mostra satisfeito com a vida que ele tem. E nessas idas dele para Toronto a trabalho, ele conhece a Lindsay,
que é uma canadense, lá eles se apaixonam e começam um relacionamento extraconjugal. O problema é que tudo no filme soa muito falso. A toda aquela questão de perfeição que eles botam e querendo abordar o mundo supostamente perfeito, o mundo lindo que eles vivem, de pessoas com dinheiro, glamour, e todo mundo é culto, todo mundo é perfeito. Tipo, o cara é arquiteto, entende de vinho, joga golfe, joga tênis, joga basquete. Cada momento do filme mostra, tipo, uma transição de cena, é ele praticando um esporte diferente, é ele sendo pica em alguma coisa. E isso tira pra caramba da gente como espectador, sabe? Porque você não consegue se identificar com aquela história, com aquele personagem em nenhum momento. É um filme fútil pra cacete, com protagonistas irreais e impossíveis de se identificar. É uma experiência blasé e que eu realmente não me lembro do filme. Já Os Guardiões, que é um filme russo louco pra caramba. Todo mundo vai lembrar de 2016, que saiu um trailer na internet aí que deixou todo mundo louco, que era um filme russo que juntava uma porrada de super-herói, que pode se chamar super-herói, né, em aspas, super-heróis wannabes, no que seria uma espécie de Vingadores da Rússia. Os Vingadores Skavushka, bebedores de vodka. A premissa mostra que durante a Guerra Fria, uma organização chamada Patriotas criou um esquadrão de super-heróis que incluía diversos membros da União Soviética, representando diferentes nacionalidades dentro da Rússia, né, refletindo as forças e tradições do país. E a ideia é boa. A ideia é legal. O problema é que é tudo isso feito com selo de qualidade do canal Sci-Fi. Que beleza. Os heróis. O problema, cara, é que enquanto a Marvel tenta trabalhar pra fazer as pessoas conhecerem aqueles personagens, até chegar no momento de se importar com eles, o filme em nenhum momento se preocupa em desenvolver ou apresentar qualquer um deles. Eu não lembro o nome deles, eu sei qual o poder de cada um. Eu sei que cada um faz, até que são poderes bem bostas, mas ok, são os poderes lá de cada um deles. Mas é tudo muito frio, sabe? Parece que reflete aquela coisa da frieza russa, sabe? Em nenhum momento eles só passam aquela sensação de serem badass, mas não passa a sensação de ser equipe. É uma equipe que não cria empatia com o público. Você não torce por eles, entendeu? Em nenhum momento você... E honestamente, a ameaça que eles enfrentam, de longe não é uma ameaça que necessite, tipo, movimentar heróis pra se juntarem pra parar o cara. Pelo amor de Deus, galera. Tá que ninguém ali tem um superpoder bom o suficiente pra isso, mas não precisa pra tanto, sabe? O filme simplesmente cria cenas que funcionam no trailer e fica legal. É como se você assistisse um fan-filme da Marvel, sabe? Só que com heróis russos. É um fan-filme russo dos Vingadores. Inclusive, ele recria diversas passagens e momentos do Vingadores 1. A introdução, mentira. Principalmente, tudo mais, é bem ruim, cara. Cópia mesmo. É bem cópia. Como você mesmo falou, é uma ideia promissora. Era uma ideia que seria interessante trabalhar, especialmente pela questão de explorar as tradições russas. E é necessário ter um tipo de filme assim fora do mercado americano, né? Fora do circuito de Hollywood. Mas o filme é tão genérico que ele soa basicamente um mega enlatado americano, sabe? Então, ele ainda tenta fazer um gancho pro segundo filme, mas até na Rússia o filme foi massacrado, então eu acho muito difícil, cara. Companheiro Maciel, por favor, obrigado pela sua crítica, mas assim, você viu filme pior que isso? Você viu um filme pior do que isso? Tem certeza que você... Tem. Pelo amor de Deus. Tem uns cavusca pra você, tá? Patrícia, olha só, eu também vou te passar um pacotão de filmes que ninguém nunca ouviu falar, mas que chegaram aqui no Brasil. Não, brincadeira. O filme do Christian Dugour, eu conheço. Ele, aliás, é um cineasta que já fez vários filmes conhecidos até. Os Meninos que Enganavam Nazistas, é um filme que eu já tinha ouvido falar. Você viu, queria que você falasse dele. Bye Bye Alemanha, que é um filme alemão também. E um outro filme polonês que é o After Image. É o último, se eu não me engano, é o último filme do Andrzej Wajda. É isso. Acho aí. que porque ele morreu esse ano passado, não foi? Morreu ano passado, um pouquinho antes do lançamento do filme, na verdade. Foi o último filme dele, com 90 anos. Então fala um pouquinho desses 3 filmes pra gente. Bom, eu já tô falando dele e vou continuar, né? Morreu logo antes do lançamento do filme e é um diretor renomado na Polônia. Ele já ganhou a Palma de Ouro. Gera essa coisa assim, o último filme de um grande diretor, né? Gera muitas coisas com relação a se esse filme é um filme autobiográfico, se tem outros significados. Ao longo da carreira dele, em vários filmes, ele abordou muito essa questão do comunismo na Polônia, né? De ser contra e como que a presença do comunismo influenciou na vida das pessoas. E esse filme, ele faz isso, mas através do olhar do artista. Como que o comunismo, ele se relaciona com o artista. Então, existiu muito esse rebuliço em relação a esse filme com o fato da possibilidade de ser um filme autobiográfico, de ter muitos elementos da vida dele presentes ali. Então, o filme fala desse artista, desse pintor, todo o confrontamento
comportamento dele com esse governo autoritário, né? Qual é o posicionamento do artista? Como que o artista deve se portar? E isso é uma coisa que a gente acaba falando muito quando a gente fala de cinema, ou fala de arte de maneira geral, né? Se a arte ela é política, se você tem que se posicionar. E ele, no filme, ele traça um perfil muito nítido de que a posição dele é essa. Você, como artista, precisa se posicionar e você precisa bater de frente. É muito bonito, muito bem construído, é bem bacana. É um filme que vale a pena ver, mas é mais alternativo também, né? Tá fora de circuito, ficou em cartaz também, como você falou, 1 semana, 2 semanas. Mas sendo o último filme desse diretor, eu acho que vale a pena conferir para ter uma ideia da obra dele. Os Meninos que Enganavam Nazistas, o título é bem sugestivo, né? Induz poucas surpresas com relação ao que vai acontecer. O filme que se passa na Segunda Guerra, na verdade, é uma adaptação de um drama que ele é autobiográfico, ele conta a história do Joseph Joff, se eu não me engano, e do seu irmão, e de como que essas duas crianças, eles sobreviveram, como eles viveram esse momento desde que a França foi invadida pela Alemanha. Então eles saem sozinhos pelo país, eles têm uma trajetória a fazer para chegar, para reencontrar a família, e eles saem pelo país tentando sobreviver. O muito bacana desse filme é que ele tem o olhar da criança, né? O que é uma coisa um pouco que a gente já viu em outros filmes, mas que dá sempre um caráter diferente para esse tipo de filme que trata do nazismo. Mas só que ele acaba caindo naqueles mesmos clichês de sempre em muitos momentos, né? O general alemão que é o vilão, que ele, na verdade, eles não têm que fugir só dos franceses, mas dos alemães, mas também dos colaboradores franceses. Então, tem tudo aquilo de, o alemão que é vilão, os colaboradores franceses que são nojentos, e os bonzinhos que são os heróis. Então, isso acaba prejudicando bastante o filme, assim. Acaba sendo um olhar delicado por ser essa coisa da perspectiva da criança, mas acaba deixando de explorar uma coisa bacana, que é a relação dos irmãos, né? Você tem essa relação desses irmãos que vão passando por essas situações de guerra, e ele acaba sendo excessivamente dramático. É claro que a gente sabe que uma situação de guerra, crianças perdidas na guerra, é dramático, mas inclusive a trilha, ela deixa essa coisa, assim, esse drama que vai construindo, e isso é uma coisa que realmente eu não gosto muito. Mas eu acho também que ele podia ter explorado mais a relação entre os irmãos. É incrível o que essas duas crianças fazem. Você, em momento algum, você duvida que eles são irmãos e que eles estão vivendo aquilo ali, e que, cara, fantástico mesmo. Vale super a pena, muito bem dirigido, com atuações ótimas. Eu recomendo também. Como eu disse, né, eu vi muitos filmes bons. E o Bye Bye Alemanha, que também fala sobre a Segunda Guerra, ele trata de uma coisa completamente diferente, e aí isso é o mais bacana desse filme, que ele aborda uma coisa que a gente não... Eu, pelo menos, nunca vi um filme que falasse sobre isso, né? Você, depois da guerra, as pessoas que tiveram que reaprender a viver na Alemanha depois da guerra. Alguns judeus, eles optaram por continuar na Alemanha, ou por voltar para a Alemanha, mesmo depois daquilo tudo. Isso é uma coisa que a gente não sabe. Então, o filme explora isso, como que essas pessoas reaprenderam a viver na sua própria pátria, né? No lugar que, a princípio, era a sua terra natal, mas que acabou tomando todo um outro significado. E aí você tem esse grupo de judeus que volta a viver na Alemanha, e aí eles têm que desenvolver atividades econômicas, e como é que eles vão fazer isso. E ele tem um humor meio melancólico, assim, mas às vezes, é o que me incomodou, acaba sendo um pouco questionável. Acaba tendo piadas que são de muito mau, ao meu ver, acabaram ficando piadas de muito mau gosto, considerando a história que é. Mas é também muito interessante você ver isso. E esses são os melhores momentos, quando eles têm que usar de um jogo de cintura qualquer para poder convencer as pessoas a comprar os produtos deles. E é muito interessante essa perspectiva diferente de uma parte da história que a gente não sabia que existia. E é um filme leve, então vale super a pena, e eu recomendo também. Esse eu fiquei interessado. Bye Bye Alemanha. Vou botar na minha lista aqui, porque parece ser interessante. Vamos agora para os piores filmes do mês. Meu pior filme do mês foi A Ratoeira, então eu não vou falar dele agora ainda, mas eu quero falar de um filme que quase foi o meu pior filme do mês, que foi o Dupla Explosiva, do Patrick Hughes. Foi um filme que nós 4 vimos aqui. A gente chegou a falar do Planeta dos Macacos como um filme mal vendido. Tá aí um exemplo de um filme mal vendido. O trailer do filme fazia uma grande piada com o guarda-costa, uma comédia de ação, bem do estilo dos filmes dos anos 80. No trailer, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas me parecia que o personagem do Ryan Reynolds era um cara completamente idiota, imbecil, e aquele cara que tudo dá errado na vida dele, né? Parecia o Ryan Reynolds. Perfeito. E não é. O personagem do Ryan Reynolds no filme, ele é um cara extremamente
capaz, um exímio guarda-costas, e fui ver o filme e, rapaz, que filme idiota, que filme imbecil, que filme que me trata como se eu fosse um demente. Patrick Hughes é o diretor do Mercenários 3, que de longe é o pior dos três. O cara que afundou a franquia, né, mano? Que não é muito difícil, mas enfim, é um queridinho do Stallone. Aliás, a empresa do Stallone é uma das financiadoras desse filme. Esse cara, eu sinceramente, assim, aquele cara que nasceu com aquele negócio pra lua, porque até agora eu não entendi, assim, tem coisas dele que eu acho interessante, a questão dele filmar cenas de ação em planos abertos, usar bastante dublê, isso tudo é legal, é interessante, nada muito novo. Como eu falei, é um filme que se tivesse sido lançado talvez nos anos 80, né, Maguinho? Ia ser um clássico da década, mas hoje em dia simplesmente não funciona, não tem nenhuma surpresa, a tentativa de humor desse filme chega a ser boçal, algumas cenas são boçais, algumas coisas são legais, você fala, porra, isso aí poderia render uma boa piada e tal. A maioria não funciona, na minha opinião. A química entre o Ryan Reynolds e o Samuel Jackson, eu acho que os dois são ótimos atores, mas são bons atores, vamos dizer ótimos, mas bons atores, que estão em momentos interessantes da carreira. Eu acho que o Samuel Jackson está completamente fora de lugar nesse filme. Parece que esse personagem era o Stallone e depois encaixaram o Samuel Jackson, não sei. Parece realmente um roteiro falido que o Stallone repassou e foi pra frente. E só pra encerrar, na minha opinião, o que o Gary Oldman tá fazendo nesse filme? Meu Deus, eu pergunto para vocês. Ele parece que ele tá em outro filme. Você reparou isso? Completamente. Parecia que ele tava em outro filme. Tinha um outro filme acontecendo com o Gary Oldman e aí de repente focava pra esse filme com aqueles dois idiotas. Era isso. Eu vou te falar que eu demorei uns 5 minutos pra reconhecer que era ele. Quase foi o meu pior do mês. Alguém quer falar mais alguma coisa dessa bela bosta? Eu concordo com tudo que você falou. Filme genérico, mas que hoje em dia é difícil funcionar. Eu acho que ele é meio... Eu coloquei ele como uma comédia romântica e ritmo de aventura frenética. A comédia romântica Futurista. Pra grande maioria que vai ao cinema curtir blockbuster, eu acho que é uma sessão da tarde que vale o fim de semana. Qual foi o seu pior do mês, Maguinho? Meu pior foi A Ratoeira também. Foi também A Ratoeira. Também. Renatão, você então, por favor, seu pior filme do mês. Isso eu quero ouvir, Renatão. Então, cara, o meu pior do mês foi difícil, porque eu vi bastante coisa ruim, eu vi A Ratoeira que é uma bosta, Os Guardiões brigou ali pelo lugar. Mas um filme me deixou muito puto esse mês. E esse filme foi a adaptação do Death Note, que saiu pela Netflix. Eu tava realmente empolgado pra ver esse filme. Eu gosto do material original, já comentei aqui antes. O último anime que eu ainda assisti todo foi o Death Note. Não vou ficar frisando aqui no anime, mas a primeira parte do anime é fantástica. Então, se o filme fosse um pouquinho igual aquilo, eu já ficava satisfeito. E não é, cara. Infelizmente não é. Tentei relevar o filme como uma obra separada e também não desceu pra mim. E eu não gostei do que eles fizeram com os personagens. Eu não acho as decisões dos personagens boas. Eu acho que é difícil você analisar essa obra conhecendo a original e você vê a descaracterização dos personagens, onde você vê que tudo aquilo ali que o menino constrói é simplesmente pra pegar a garota. Eu acho que ele fez pra conquistar a menina. Entendeu? Bizarro tudo ali foi proposto pra isso, onde no original ele é um cara perturbado, a questão do Kira é levantada pela população e não por ele não procura uma alcunha, eu vou procurar uma alcunha pra eu poder me denominar, que não sei o que, vou pesquisar aqui, Kira, o deus da morte do Japão, vou colocar em japonês, Kira. Não, o povo japonês chama o cara de Kira por causa disso. O L que é o cara mais centrado do mundo, o maior detetive do mundo, uma não sei o que passou por aquelas coisas que o segundo filme aborda, da infância dele, que fizeram ele ser aquela pessoa excêntrica que ele é e tudo mais. Para um cara tão equilibrado assim, ele perde o controle bem fácil, né? Para o maior detetive do mundo, ele descontrola e perde o foco em 1 segundo. Fora que em nenhum momento o filme borda a questão mais legal do anime, que é o jogo de gato e rato. O Light Yagami, que é o protagonista do filme, é um boçal. Ele é um retardado que em nada
é parecido com o personagem original. Eu, em 40 minutos de filme, eu quase parei de ver, porque eu não tava aguentando. Toda a relação, ele não tem relação com o Ryuki, que é o Shinigami, que é vivido em computação gráfica, que é criado em computação gráfica, mas a voz quem faz é o Willem Dafoe, que de longe é a melhor coisa do filme. De longe, a voz dele é perfeita pro papel. A caracterização do Ryuki tá muito fiel ao original, mas o CG não tá muito bom. Ele destoa alguns momentos. Não gostei da maneira que foi apresentado. Não gostei da causa pra ação dos personagens. Achei a resolução fraca. Eles quiseram fazer uma parada diferente. Não funciona. Isso, minha opinião. Pode ter gente que gostou. Se você é fã e gostou, cara, que bom, porque existe você que deu valor a isso. De longe, eu não acho ele uma boa adaptação. De longe, eu não acho ele um bom filme. As atuações são exageradas. O Nat Wolff, engraçado, porque essa semana eu assisti o episódio novo do Room 104, que é aquela série da HBO, e ele é um dos protagonistas do episódio, e ele manda muito bem. Eu já vi coisas com ele que ele entrega uma atuação boa, mas nesse filme tá caricato, tá exagerado. Nossa, a hora que o Ryuki aparece a primeira vez, as reações dele, os gritos, a hora que ele vai tirar foto com a menina na baile de formatura, as caras. Ah, cara, sério, não tem como levar Death Note a sério. Não tem como. É com muita dor no coração que eu boto esse filme como pior pra mim. E é com muita dor no coração que eu assisti ele inteiro. Eu não tava aguentando mais. Muito bem. Olha só, eu vi também. É difícil defender esse filme porque realmente ele é bem ruim. Mas eu acho que tudo se resume a uma direção muito ruim do Adam Wingard, que foi um cara que eu até comemorei. E eu falei no cast dos filmes de terror do ano que eu tava esperando alguma coisa desse filme, porque eu não vi o anime. E eu acho que se beneficia, se você não viu o anime, você vai se beneficiar mais. Porque algumas surpresas você vai pegar e você não vai comparar tanto uma coisa com a outra, como qualquer outra adaptação. Realmente é um filme indefensável, porque ele tem coisas que não fazem o menor sentido. Mas eu acho que vale ver. Quem não viu o anime. Se você viu o anime, não passa longe, porque você não vai gostar nem um pouco. Agora, se você não viu, dá uma chance. Ver é ruim, mas eu acho que vale ver. Patrícia, seu pior filme do mês, por favor. Meu pior filme do mês é Emoji, o filme. Porque, sacanagem, Patrícia. Eu tenho problemas com filmes que são para público infantil. Eu acho assim, um filme que se propõe unicamente a vender produtos não pode estar em lugar nenhum que não seja no lixo. Porque é isso que esse filme faz. Ele se parte do princípio que você é um filme supostamente para um público super criança, bem pequeno, porque a temática do filme é super boba, então você não vai levar uma criança de 12 anos, não vai querer ver esse filme. Quem vai ver vai ser uma criança de 5, 6, menos até. E aí um filme que ele é todo... Você tá falando da Ratoeira, não? Não. Tá. Mas é um filme que é todo construído em volta de vender aplicativos. Cara, é assim, uma vergonha e um absurdo que esse filme... A gente sabe que cinema tem, né? Tem isso, de você colocar no filme coisas que você vai vender produtos e tal. Mas agora, você fazer um filme direcionado para o público infantil, que parte da premissa de vender aplicativos e valorizar o Spotify. Aí você tem lá no filme o Spotify, o YouTube, o não sei o quê. Sério, é um grande comercial, gigante, absurdo, mal feito, porque é uma merda, é ruim mesmo. É ruim. É um emoji de cocô. É um emoji de cocô, assim, tem um emoji de cocô, tá, mas aquele emoji de cocô é um emoji de cocô gigante. É a família dos emojis de cocô, com direito a, sei lá, 4D de cocô. Sabe assim, aquele que você sente o cheiro, aquele que dá aquelas mosquinhas e ficam ali em volta de você. É isso. Patrícia, o que te levou a ver esse filme? Eu tenho uma filha de 8 anos. Ela gostou? Que assistiu o trailer, e no trailer era assim, olha só a história do filme. Ah, dentro do celular existe um universo, aquelas carinhas que a gente usa o tempo todo, são tão fofinhas, elas estão vivas ali dentro. Olha só que sacanagem, cara. Elas estão vivas ali dentro e tem suas casinhas e sua família, elas ficam ali interagindo. Aí das carinhas, ela é expulsa da cidade das carinhas, porque ela é diferente, ela não consegue fazer só aquela carinha, ela precisa se encontrar e ser ela mesma. Olha só. E aí, nisso, ela vai passeando pelo celular e vendendo pra você os produtos, os aplicativos todos. É maravilhoso, ótimo, uma vergonha total. Fiquei com uma raiva eu saí do cinema com uma raiva desse filme. Tá competindo com o Monster Truck, com a ideia mais original do ano. Ô Patrícia, bem brevemente, por que você vai botar na sua filha a culpa de você ter visto Nu na Netflix também? Não, mais ou menos. Eu vou botar a culpa na família, porque tinha um monte de gente aqui em casa e a gente queria assistir uma coisa leve, que fosse comédia, e aí alguém sugeriu esse filme e aí a gente acabou assistindo. Não, a gente não conseguiu terminar. Que ideia maravilhosa, né? Vamos ver um filme em família? Vamos. Nu parece ser um filme em família. Esse filme é a cara do Renato. Filme com Marlon Wayans.
um filme de comédia com aquele cara das branquelas. Deve ser super legal. Cara, eu não consegui ver. A gente não conseguiu ver a metade do filme. Ah, você só viu metade, então. Nu. Tá aí, não precisa dizer mais nada. Nu. E eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muita dificuldade de abandonar os filmes no meio. Eu sempre quero ver até o final, ó, os trancos e barrancos. Eu não consegui. Eu tentei voltar pra ver e não consegui, cara. Não dá. Esse filme realmente. Aquele filme pra se ver no domingo à tarde com a família. Com a família, é isso. Pra não se ver no domingo à tarde com a família. Patrícia, eu tenho medo das reuniões da sua família. Eu Olha também. só. Eu também. Eu queria, antes da gente ir pra Ratoeira, como a gente sempre faz, falar brevemente os filmes que a gente não viu ainda, mas quer ver. Eu já falei os meus dois, que são o Bye Bye Alemanha, que a Patrícia falou, e o Atômica. Mas esse do Walter Carvalho também parece ser interessante, um filme de cinema que a Patrícia falou. Ah, e o filme do Selton Mello. Eu perdi muita coisa esse mês porque eu estava de férias, então o filme do Selton Mello também, o filme da minha vida, eu também quero ver. Maguinho, que filmes você perdeu ainda que você ainda quer ver? Porra, teve vários. Tirando Guardiões. Teve vários, hein, cara. Eu vou te falar, cara, que mesmo a galhofa que deve ser o Guardiões, eu queria ver, cara, numa boa. Curiosidade, né? Enfim. Não, Maguinho. Apenas curiosidade. E o filme do Walter Carvalho, que a Paty falou muito bem. Cara, tem tanto filme legal que a gente falou, cara. Então, Pois assim, é. pro cara amigo ouvinte, é só anotar, cara. Só anotar e correr atrás. Tem muita coisa boa. A lista é grande esse mês, realmente. É, pô. Renato, Eu quero muito ver o Bingo, que eu não tive a oportunidade de assistir ainda. E eu também queria ver bastante o Castelo de Vidro, que estreou no finalzinho, simplesmente pelo elenco, que é a Brie Larson e o Woody Harrelson. verdade. Eu gosto muito dos dois, só que é mais um filme que estreou e estreou. Ele saiu e eu não... de verdade, eu não vi o filme em nenhuma sala de cinema. Patrícia, Eu não vi ainda o da Sofia Coppola, que eu quero muito ver, que o Renato falou, O Estranho que Nós Amamos. E é isso, eu acho. E terminar eu o vi Nu. bastante coisa, gente. Não vou terminar o Nu. Não vou fazer isso comigo, não mereço. pois é. Então, sem mais delongas, Ratoeira Coletiva começando a partir de agora. Muito bem, Ratoeira desse mês foi coletiva. Nós passamos uma lista de filmes desse mês, que foi um mês bem longo, com várias opções ruins. E vocês escolheram o Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Uma excelente escolha, porque Luc Besson nos entregou, mais uma vez, uma bela merda. Como esse foi o pior filme do mês do Maguinho, eu vou pedir pro Maguinho começar sua análise de Valerian e a Cidade dos Mil Planetas que nós vimos juntos na Ratoeira. Conte-nos a experiência. Desde o início. Cara, eu acho que a Ratoeira Conjunta é sempre um belo momento de a gente se encontrar. Cara, o ouvinte não sabe, a gente grava semanalmente, mas a gente se encontra muito pouco, cara, por vários motivos, né? Pô, trabalho, distância, cidades, enfim. A gente se Sendo odeia. assim, também. Sendo assim, o filme pouco importa, cara. Ainda mais essa cagada gigante que o Luc Besson nos apresenta, né, cara? Vocês me desculpem quem tá ouvindo e quem gostou, cara. Eu não achei nada de bom nesse filme. A história é uma merda, não tem sentido nenhum. A dupla de protagonista, cara, eu nem comento. Nossa, de tão ridícula que é. Bizarra, eu acho que é o mínimo. Efeitos especiais dignos dos anos 80, né? E olha que sem ofender os anos 80, que eu amo de paixão. Sem ofender. Os diálogos são ridículos, cara. E assim, a gente até comentou lá na hora, assim, que trilha sonora é aquela? O filme inteiro é lamentável. Eu acho que o quinto elemento é o poderoso chefão perto dessa merda. Eu já coloco o Luc Besson como seríssimo protagonista do nosso novo cast, Diretores que Perdemos a Fé. Sem dúvida. Marcelinho, Paty, Renatão, não tem muito pra falar desse filme não, cara. É muito ruim, cara. Quero falar não. Renatão. Não tem mais nada não, cara. Cara, eu escrevi exatamente isso. Luc Besson, Perdemos a Fé. Tá aqui no meu papel. Não tem mais nada não. Passo bola pra vocês. Renatão, por favor, Valerian. Cara, Valerian. Valerian. Já até esqueci Valerian. o que eu vi. Fala Eu isso. esqueci, não, juro, eu esqueci o que eu vi. Eu só lembro de Valerian do nome do menino, porque é repetido 114 vezes durante o filme. Eu acho que se ganhasse R$1 cada vez que fala Valerian, É verdade. eu ganhava na Mega da Virada. Era como se fosse equivalente. O filme é muito ruim, o filme não tem sentido. O plano dele, do Valerian, não tem sentido. As missões dele. É tipo um RPG.
que você tá querendo chegar na sua missão, só que existem várias side missions e você vai se focando nelas. É exatamente boa. Boa. É exatamente isso. Você tem um foco principal, só que de repente o cara chega e fala, pô, você tem que pegar um graveto ali na floresta, tem que ir lá. Puta, vou ter que pegar o graveto. É isso. Não, e o pior MacGuffin de todos. O graveto não serve pra nada. O graveto não serve pra nada. Exatamente. O pior MacGuffin de todos nesse filme é quando o Valério, o personagem principal, ele é sequestrado no filme. E aí, a ajudante dele, que é a Cara Delevingne, que, pra quem não lembra, é aquela vilã dançante do Esquadrão Suicida, que é uma das piores coisas do filme. Magia. Ela assume o papel de protagonista e ele fica uns bons 20 minutos sumido do filme, enquanto ela tenta achar ele para que retomemos a história do filme. Daí você pode tirar... Quando o MacGuffin é o seu protagonista, você sabe que o seu filme tem um problema. Já sabe que tem merda, com certeza. Sabe o que isso me lembrou? Anaconda. Anaconda, onde, na época, o cara mais famoso do filme era o Eric Stoltz, né? Que passa dormindo o filme todo. Ele passa o filme inteiro dormindo. Doente lá. Cara, mas esse filme é horroroso. Se você parar pra pensar também, a questão que eles estão procurando tal, é aquela porra daquele porquinho da Índia, lá daquele bichinho esquisito, que caga as pérolas. O bicho caga pérolas. Nossa, é muito ridículo isso, gente. E depois eles esfregam o cocô do bicho na cara. Quando eles pegam a pérola e esfregam na cara, meu querido, você tá esfregando merda na tua cara. Desculpa. Isso é um simbolismo do Luc Besson esfregando esse filme de merda na nossa cara. Na nossa Patrícia, cara. Patrícia, sua opinião. Gente, olha só, o que mais me incomodou nesse filme foram os diálogos. Não tem um diálogo que seja, assim, minimamente aceitável. A minha filha fez uma redação pra escola, hoje ela me mostrou que a professora deu 10, e o diálogo que ela fez nos balãozinhos era melhor do que qualquer diálogo que tem nesse filme. E a construção dos personagens. Primeiro que os dois não têm química nenhuma. E ela, cara, é tudo. Pensa assim, tudo que a gente fala, o Renato agora ficou aí um tempo representando as minhas ideias feministas nos filmes. Tudo que a gente pensa de que a gente tá evoluindo, que a representação das mulheres no cinema, aí vem a Cara Delevingne, que é terrível, ela é péssima, com a personagem que é tipo assim, uma mulher estúpida, que o que ela quer é casar com o personagem principal. Gente, por favor, é o sonho da vida dela esse? Não pode. Não pode. E ela é muito ruim. E os dois, sei lá, com 25 anos de idade, serem os protetores do universo. Puta que pariu. Não, sério. Aquele moleque é o maior piloto da galáxia. Não é, cara? Menos. Literalmente o picão das galáxias. Olha só, o visual do filme é legal, vamos falar umas coisas que prestam. O Danny DeHaan, ele já tentou tudo na carreira dele. Eu acho que ele já pode ser pipoqueiro no cinema. Ele já pode. Até James Dean, vai ser bilheteiro, cara. Cara, tenta outra coisa, porque na boa, não dá mais. E olha só, o Luc Besson deu algumas entrevistas dizendo que ele já tá terminando o roteiro do terceiro Valério. Vai ter um segundo já? Não, provavelmente não vai ter nada, porque esse filme foi um fracasso. Foi um fracasso. Inclusive na França, que é o país dele. O resumo que a gente pode fazer desse filme, qual seria? Não faça isso com você. Não precisa. Não passe merda na sua cara, nem que ela seja parecida com uma pérola. Nem que ela seja com cara de pérola do Luc Besson. Exato. Não faça isso. Vale pelo visual? Não. Nem isso. No meu caso, fez com que não fosse o meu pior filme. Porque ainda consegui tirar alguma coisa de alguns personagens, da criação de alguns personagens. Tem alguma coisa legal que pra mim agradou. Entre o emoji e isso aí, ainda me convenceu. Mas o emoji mais. Realmente. O emoji o emoji eu acho que... Não, porque eu acho que tem uma coisa. Um lance é na criação do personagem, criação do design dele e tudo mais. Outra coisa é na execução final. Eu acho que ele cria personagens diferentes e interessantes. Ok, a gente pode até levantar isso. Mas a execução é péssima, cara. Tem aquele bicho quando ele cai lá que vem, tipo, um bichinho verde, depois vem a mãe dele gigantona lá e tal. Pô, aquele bicho é muito mal feito, cara. Pelo amor de Deus. É irregular, né? Tem umas coisas muito bem feitas, muito legais, e outras que parece que estão inacabadas, né? Tem realmente irregular. E a tal cidade dos 1000 planetas, enfim, não é tão bem explorada, você se perde na geografia da cidade, e você, dos 1000 planetas, você deve conhecer uns 3, 4. Sim, não tem muito mais do que isso, não. Então, assim, os 1000 é foda. Seria foda, mas assim, ele apresenta como se fosse virar a coisa mais importante do mundo, e no final das contas, é só um pedacinho lá dos 1000 planetas que é explorado. E, enfim. Isso não tem nada. Eu acho que a gente tá esquecendo um detalhe muito importante do filme. Clive Owen e seu cabelinho pega rapaz. Tinha isso, né? Tinha o Clive Owen. Que foi uma surpresa pra todo mundo.
Porra, com a roupa do General Bison do Street Fighter, né? É. Porra, detalhe. Sabe que eu lembrei agora? A trilha sonora do filme foi assinada pelo Maguinho, lembra? Eu falei isso. Eu não queria falar, mas enfim. Eu não queria jogar os louros pra cima de mim, os louros da merda. E a trilha é tão péssima. Falei, cara, Renato, olha só, parece que fui essa porra. Cheguei lá, Cara, foi muito tudo engraçado. difícil. Falei, vou apertar os botões aqui e sai a porra da... Não, a trilha é péssima, cara. A trilha é... Além de ser muito baixa, se ele não escutar, não tem sentido, cara. A trilha não tem sentido. Parece um videogame barato, cara. Maguinho, você que é o nosso especialista em dar notas de cocô, eu não sou capaz, mas você é um mestre disso. Dê uma nota de cocô para Valéria, a Cidade dos Mil Planetas, para os nossos ouvintes, que escolheram muito bem a nossa ratoeira. Não, a ratoeira realmente é digna de aplausos, cara. A essência da ratoeira é essa. Eu dou um troféu, é uma obra de arte. Você imagina uma obra de arte em forma de bosta. Eu acho que é essa, entendeu? Reluzente, grande, dourada, entendeu? Em forma de cocô. Robusta. Não, o filme, cara, robusta, entendeu? Cara, eu dou uma que as nota pessoas 0. esfreguem na cara também. É, exatamente. Eu dou nota 0 pro filme, numa boa. E detalhe, gente, o filme tem 2h20. Cara, o filme não acaba. O filme não acaba, não acabava, Verdade. entendeu? Eu não vi nada de bom, numa boa. Não vi Ele nada não começou, na verdade. Nada que eu possa tirar assim e falar, pô, o filme. Cara, não, nada. Nada eu achei interessante, nada. O primeiro ato desse filme deve ter pelo menos 1 hora. Então, daí. Sim, né? é verdade. A gente comentou isso, né? Também, né, Renatão? E, cara, o primeiro ato não acaba, cara. O primeiro ato não acaba. O filme vai tentando se explicar e não consegue. E não começa. Não, eu ia falar que o curioso é que tem alguns críticos que estão achando assim que esse filme no futuro, mais tarde, mais pra frente, as pessoas vão ver ele de maneira diferente. Estão apostando que vai ser tipo um novo desses filmes cultuados pela geração e tal. Eu não sei de onde que eles estão tirando isso. Mas eu vi isso em vários lugares, eu juro. Eu ouvi Eu caso e li R$50. Eu também. Com quem tá achando isso? Cara, só pela atuação das pessoas nesse filme já não tem como. Sabe o que eu lembrei? Vocês falaram do negócio de cocô. Não tem aquele que é o café mais caro do mundo? Que, na verdade, ele é feito com as fezes do bichinho que come o café. Que o bicho, o verme vai lá e come, caga. E aí você pega aquele cocô e faz o café. E as pessoas pagam, tipo, $600 no quilo do café. Que é o café mais caro do mundo. É tipo isso esse filme. Muito bem. Acho que depois dessa resumida não tem mais eu o que acho dizer. também. Já valeu a participação da Patrícia aqui. E a Patrícia é a nossa vítima do próximo mês. Ela vai ver, vai estrear na Ratoeira. Tá nervosa com a estreia, Patrícia? Eu tava mais nervosa com a estreia no cast do que com a estreia da Ratoeira, na verdade. Nós três escolhemos a Ratoeira da Patrícia. A Patrícia tem um problema com filmes de terror, mas na Ratoeira não tem isso. Vou pedir pro Renato informar a Patrícia qual será a primeira ratoeira que ela vai ver pelo Ratoscast neste mês de setembro. Então, Renato, a gente tava conversando, pensando nisso, né? Tem essa questão da Paty ter problemas com filmes de terror. E ela até ficou com essa questão no Facebook de não querer pegar o Witch, não botar o Witch na ratoeira pra ela, porque ela tem medo de palhaço. Mas a gente não vai fazer isso com você, Paty. A gente não vai te machucar. Te ama demais. Que alívio, A gente chama muito pra colocar Confia na gente. o Witch. Mas na verdade, a gente não vai fazer isso com você porque o Witch também não merece estar na categoria. Porque ele é um, Foi esse meu ele é um bom argumento. filme. Ele é um bom filme, claro. Mas não pense que não existe outro filme de terror no mês. Então o nosso escolhido pra você é o outro terror que vai sair no mês, o terror bosta, que é MTV, o Recomeço, O Despertar. O Despertar. MTV, o Cagalhão. Filme que estreia dia 14 de setembro. Com Jennifer Jason Leigh no elenco. Filme que o Maguinho vai correr pra ver logo, que eu tenho certeza. Maguinho vai te acompanhar nessa ratoeira. Pode combinar de ver junto, que ele deve ver essa merda. O filme é tão bom, Paty, que ele não tem nem data de lançamento nos Estados Unidos. Pois é. E eu nem sabia que esse filme existia. Então, e ele tá dando sequência a uma série de filmes da MTV, que eu acho que, se eu não me engano, o Fernando Ticon falou que acho que é o 14º, eu não lembro, mas é por Caralho, aí. eu não sabia que era tanto assim, não. Tem. Não, MTV tem muito, tudo. tem muito. E esse Falando da mesma merda. É O Despertar. Então, só pra te lembrar, Porra, esse filme... 14º, ninguém derruba aquela merda daquela casa, caralho. Caralho, né? É mais fácil. Porra, Renato uma falou, vez vai. Caralho. 14 é burrice. Renato, deve ter tido o MTV a reconstrução, porque já derrubaram e reconstruíram. MTV Extreme Makeover. Já teve.
Patrícia, esse filme estreia dia 14 de setembro. Já estreou, então, portanto, você está liberada para ver sua primeira ratoeira. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que meu problema não é filme de terror, é palhaço. Então vai tirar de letra. Então tá Que tranquilo. não, eu não gosto de filme de terror, mas o meu pânico é palhaço. Então fica tranquila. É muito... Vai ser uma merda. Mas tudo der gente. certo, vai ter um palhacinho lá dentro. Patrícia, o conselho que a gente sempre dá é: vai ver na primeira semana, porque... Não vai durar muito. Vai sair de cartaz. Dito isso, como diria o Renato, vamos encerrar o nosso cast dos filmes de agosto. Acabou. O cast mais longo. Pois é, o cast mais longo, muitos filmes, muitas opções. Queria começar agradecendo ao Maguinho, que superou o alcoolismo e terminou o cast com a gente. Não, só um detalhe, esse negócio de alcoolismo foi foda. Eu voltei de um rodízio mexicano, cara, amigo ouvinte, e tomei 2 flores de tequila, saí meio tonto, cara, assumo a vocês. Mas tô aqui tranquilo. E o Maguinho não bebe. E eu não bebo, é detalhe. Maguinho veio full bingo hoje. Em homenagem. Maguinho, muito bem, por favor, dê seus contatos, seus agradecimentos. Sim. E até a Gostaria próxima. de agradecer a todos pela presença, adorei o mês, muitos filmes legais. Paty, abrilhantou o cast, seja bem-vinda. Eu tô sempre lá no Rota Cult, com críticas sempre semanais. Também tô no Facebook, Marcelo Perello. Nas redes sociais do Bar Calabouço tem site, Twitter, Instagram, tem a porra toda. Como eu sempre digo, continuem indo ao cinema. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Maguinho. Até a próxima pra você também. Ele deu uma escorregadinha, não deu? Na hora de falar o nome dele? Ou foi impressão minha? Deu. Fala mais nada. Renatão. Falou a voz. Eu tomar um banho frio. Renatão, quero te agradecer também. Você viu bastante filme também esse mês. E deixe seus contatos aí pro nosso público. Imagina, cara, sempre é um enorme prazer vir falar de cinema aqui com vocês. Queria agradecer a vocês dois, dar as boas-vindas à Paty. Se prepara, porque o bicho vai pegar pra você agora, tadinha. Mas seja bem-vinda, com certeza vai melhorar muito o nosso nível agora mensal. E galera, quem quiser me encontrar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, /Renan Maciel com 2 L's no final. Também tô no site Rota Cult. Diversas críticas minhas estão lá de filmes que a gente comentou aqui hoje. Então, quem quiser dar um pulinho lá. Também tô apresentando o programa do Rota Geek no canal do Rota Cult. Então, quem quiser ver até o nosso especial da Torre Negra, falando o que você deveria esperar do filme, não o que você encontrou no filme, dá uma olhadinha lá e se você gostou, procura o livro da Torre Negra, que é muito melhor que o filme. E é isso, galera, valeu, até a próxima. Muito bem, Renatão, obrigado mais uma vez. Patrícia, seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vinda à Ratoeira e atendendo a pedidos, nós esperamos que você continue com a gente e seja muito feliz. Muito obrigado mais uma vez por ter participado, topado esse convite que a gente fez e, por favor, dê seus contatos também. Ai, gente, primeiro eu queria agradecer tanto carinho de vocês, de tanta confiança, eu acho, de me chamar pra participar com vocês. E eu tô muito honrada de estar aqui. Eu falo isso sempre, é uma honra conversar com vocês sobre cinema. Eu sempre tenho muita coisa pra aprender e já tem várias dicas de coisas que vocês assistiram que eu não assisti, que eu vou assistir com certeza. Tomara que vocês gostem e que eu continue. Se depender de mim, eu ficarei aqui para sempre. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho de quem pediu, obrigada pelos meninos. Eu também tô no Rota Cult, Patrícia Costa, nas redes sociais, então quem quiser é só me procurar lá e até a próxima. Muito bem, Paty, mais uma vez, obrigado a todos. Eu sou o Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e, como diria o Maguinho, Nostrovia! Eu bebo sim, estou bem. Rita Cadillac? Não era Gretchen? Não, cara. Gretchen é outra música. Ah, é verdade. Falei que eu tô bêbado.